Sejam todos bem-vindos a mais um IELCast para todo o Brasil e para todo o mundo pelo nosso canal no YouTube. Por favor, inscreva-se agora, não deixe para depois, já se inscreve agora, aonde tem aqui, ó, inscreva-se, já se inscreve agora, já ativa o sininho para você receber as nossas notificações, dá aquele like, o que é muito legal, porque você fica sabendo o que está acontecendo o tempo inteiro e o YouTube vai entender que você quer receber o nosso conteúdo e o nosso vídeo. Lembrando que aqui em cima vai aparecer o nosso canal de cortes e também o MN+, para você se inscrever, tá legal? Não esquece. E aí, Voz do Além, tudo bem? Tudo tranquilo, melhor agora é receber essa pessoa maravilhosa. Já já nós vamos revelar este grande homem. Com certeza. Grande, de muito trabalho. Eu não trouxe o jaleco, mas trouxe aqui vamos brindar? Termômetro. Vamos lá. Brindando. Ok. E aí, termômetro? Pena que nosso convidado não gosta de tomar pelo menos um gorozinho para dar uma aliviada. Né? Ele é que tá certo, sabia? Ele tá certo. Ele é que tá certo. Antônio Gilberto Albuquerque Brito nasceu no dia 22 de dezembro de 1965. Foi um presente para a mãe e para a família, né? Com certeza. Antes do Natal, véspera de Natal. Nasceu em Morro do Chapéu, município de Esperantina, né? Terra da região norte, terra linda, maravilhosa, aqui do nosso estado. Ele veio para cá depois da morte da sua irmã, né? E veio em cima de um caminhão de combustível. Não foi um pau de arara, né? Não, caminhão de combustível. Tinha aquelas laterais, eles poderiam... na época eles podiam vir ainda, né? Naquela época. Currículo impressionante, viu? Em 1980, não tinha nem nascido, nasceu em 81. Participou da criação dos grêmios estudantis. Muito menos eu, né? Tá bom. 84 iniciou como taxista no Balão de São Cristóvão. 86 participou da criação do Rádio Táxi Teresina. Rádio Táxi Teresina, o que deve ter acontecido também na sua região, é um fenômeno na época. As cooperativas de rádio, né? Já falava-se nesse tipo de transporte, enfim. Cooperativas de táxi. Rádio... Grandes mudanças, né? Na época não tinha WhatsApp, não tinha nada, era o rádio que fazia essa comunicação. E o currículo é extenso, né? Ele entrou para veterinário em 88, entrou para medicina em 90. Na verdade, esse aí já era o 8º vestibular que eu passava. 8º? Era, passamos para 9 seguidos. Vamos receber com muito carinho uma salva de palmas. Doutor Gilberto, que é muito conhecido aqui na nossa região, uma figura maravilhosa. Doutor Gilberto Aliás, Albuquerque. hoje a gente vai falar do meme que ele virou na internet. Viralizou o Brasil inteiro. Mas a gente vai bater papo. Quem é o Antônio Gilberto? Na verdade, se eu for seguir as origens, é assim. Eu sou uma das poucas pessoas, como tem alguns, é evidente, mas eu sou um dos poucos que nasceu no interior, filho de pai e mãe analfabetos, 6 irmãos, e que de repente deu essa loucura no meu pai, após a morte da minha irmã, de vir para Teresina. Naquela época a gente chamava, meu pai ficou muito triste. Hoje a gente diz, meu pai teve depressão. Então, de uma hora para outra, ele simplesmente largou tudo, botou a gente em cima de um caminhão de carregar petróleo e veio embora para Teresina. Ela tinha quantos anos? 14. Era o xodó dele? Era a filha mais velha, era aquela filha assim, muito apegada ao pai. Era uma coisa fantástica. Hoje, quando eu lembro, volta à memória, que eu lembro o jeito que ela era uma filha assim, extremamente carinhosa, muito apegada mesmo. Quando ele chegava do campo, ela ia lá tirar as perneiras dele, tirar o gibão, aí... uns mimozinhos que os filhos fazem. Tratamento VIP. Não é? Aqui principalmente hoje... no Nordeste, né? No nosso Nordeste. Né? Hoje é difícil. Hoje os filhos já não são tão apegados aos pais quanto eram naquela época, entendeu? Então hoje está muito melhor. Hoje está mais difícil, mas na época era assim. Aí, de repente, essa irmã, ela teve uma infecção intestinal por febre tifoide e hoje é uma doença que se trata com muita facilidade. Mas na época, no interior, você evitava o principal tratamento, que era beber água. Simplesmente proibiam de beber, porque se bebesse, vomitaria. E aí ela terminou morrendo por desidratação. Depois que eu entrei no curso de medicina, muitos anos depois, eu vi o prontuário da minha irmã no HDIC. E era um tratamento assim, extremamente simples, que deveria ter sido feito, não foi. Mas com isso, meu pai teve
dessas crises aí de depressão, terminamos vindo embora para Teresina. Como a gente não tinha onde morar, estavam construindo o antigo Itararé, chamado de Seu Arco Verde. E lá tinham muitas casas desocupadas e ninguém queria morar porque era longe. Então nós terminamos parando no conjunto Itararé. E meu pai pegou alguma coisa que ele tinha de recurso, montou uma quitanda. E aí ele cometeu um erro, faliu num dia. Como? Porque Como foi? Ele começou a vender, é interessante, pai. O interior, as pessoas são muito honestas, eles usam muito, não é? Da honestidade, da confiança. Então haviam muitas pessoas que trabalhavam na construção do conjunto. Ele vendia durante a semana, no final de semana a turma vinha, pagava, ele ia, pagava o fornecedor, o armazém, comprava de novo, vendia durante a semana. Só que as obras do conjunto terminaram no meio da semana. Simplesmente todo mundo foi embora. Naquela semana. Naquela semana, ou seja, ele faliu numa única vez. Numa semana. Uma semana faliu tudo. Era o Aí, dinheiro que ele tinha na época? era o que ele tinha no interior que ele vendeu, botou esse comérciozinho. Mas a gente vendia din-din, a gente vendia salgadinho, vendia algumas coisinhas que complementavam a criação dos meninos. Minha mãe era costureira, então era uma maneira de sobreviver. Mas numa semana, meu amigo, tudo que ele tinha foi embora. Eram quantos lá, Gilberto? 6 filhos, E pai e mãe? pai e mãe. E 2 ou 3 cachorros. Ainda. Porque não é para larga, não. Quem vem do interior, não larga os cachorros, não. Lua, baleia, tudo, Meu né? amigo, pode faltar comida, mas o cachorro vem junto. Entendeu? Interessante. Bom, E aí? aí meu pai foi trabalhar, rapaz, roçando mato na Cerâmica Fortes. Ainda hoje, uma vez eu lembrando do doutor Noé Fortes, né? Ele foi trabalhar lá roçando mato na cerâmica dele, ajudando. A gente vendia os salgadinhos din-din nos colégios, mamãe costurava, e aí a gente foi trabalhando, até que Você tinha quantos anos ainda nessa época? eu tinha 12. 12 anos. É. Na verdade, quando eu cheguei em Teresina, foi em 77. 3 anos antes. Em 77 a gente chegou e eu fui começar a estudar. Você não tinha estudado ainda? Na verdade, a gente no interior tinha um tal de um Mobral. Mas o professor do Mobral na minha região era meu pai, que era analfabeto. Aí tu imagina como diabo é que você é aluno do professor, entendeu? Que, rapaz, era interessante. Bem, mas quando eu cheguei em 77 aqui em Teresina, eu já tinha 12 anos de idade, na verdade, e aí nós fomos fazer o teste para ver em que série você poderia ficar, já que eu tinha 12 anos. Aham. Então eu peguei a 4ª série. Então eu perdi aí 3, 4 anos só antes de começar a estudar. Aí dessa época que eu estudei, no 2º ano eu ganhei um prêmio já estadual da Secretaria de Educação como melhor redação. Então eu na verdade era boa de matemática. Mas aí como os outros alunos eu acho que não eram tão bons, eu terminava ganhando assim, redações, estudo de melhor aluno. Isso aí foi desde o início. A gente teve assim um objetivo, que era estudar. Eu não poderia ser estivador com esse tamanho, não é não? Eu não poderia ser lutador de MMA porque eu não tinha físico para isso. E na roça eu já tinha vindo. Mas qual foi esse start, assim, de ser a única coisa que pode mudar a minha realidade é a educação? Mas depois que Esqueça da câmera, bora conversar aqui. Tá, depois que eu comecei a vender esses salgadinhos que eu tô vendo aqui, que a gente vendia na porta do colégio, eu perdi minha primeira namorada, Eldes, por isso. Por quê? Com É quantos uma história interessante. Me conte. Nessa época eu vendia o salgadinho no horário da manhã e estudava de tarde. E eu tinha uma menina no colégio que quando eu comecei a estudar eu tinha uma certa facilidade, como eu disse, com matemática, né, em absorver as informações do professor. Então a turma do colégio me considerava assim como um bom aluno. Principalmente, meu amigo, quando se falava em matemática. Então quando você é um aluno que na sua classe, no seu colégio, você tem um certo destaque, as meninas tendem a se aproximar de você para facilitar o aprendizado, para tirar uma dúvida, sei lá, até para pescar pode ser. Não.
Bom, nessa história aí, minha amiga, eu arrumei essa mocinha, lourinha, muito bonita, e é claro que eu me apaixonei. Aí um dia ela me viu vendendo o salgadinho no colégio. Começaram as aulas de educação física e ela veio no horário que você estudava de tarde, vinha de manhã para educação física e vice-versa. Aí um dia ela chegou no colégio, eu estava lá vendendo minha caixinha de din-din. Aí no outro dia ela disse assim: ó, Gilberto, não crie expectativa comigo, eu não tenho nenhuma intenção, meus pais jamais aceitariam que eu tivesse algum namoro com você e tal. Mas porque você era pobre e estava vendendo. Minha casinha era de palha, porque no São João e só tinha um quarto para 6 meninos. E uma salinha bem pequenininha. E a metade da parede embaixo caía quando chovia, porque a água levava. Mas foi dando certo. Aí, essa história passou para frente. Eu olhava para ela do muro do colégio, rapaz. Eu botava uma filinha de tijolo e ficava olhando para ela, porque ela morava no fundo do colégio, aqui no bairro São João. Bom, passou, depois eu estudei e ela foi... Não, aí paixão grande, doutor. Foi boa a paixão. Bom, depois ela engravidou, o pai botou fora de casa, ela foi morar com a tia no bairro Satélite, o marido da tia morreu, ficaram 2 mulheres numa casa sem trabalho, montaram um bar, virou uma espécie assim de casa de visita de homens. Cabaré? Pronto, parece com isso. Hoje é assim. Hoje é cabaré. Pronto. Aí ela engravidou, teve dificuldade, lá teve uma briga nesse ambiente dela, ela sofreu um corte muito grande na face. Eu já era médico, cirurgião do pronto-socorro na época. Na época eu nem era cirurgião, eu era médico do pronto-socorro. E um dia eu lá num plantão de madrugada, alguém me chamou e disse: Gilberto, vem cá. Não vai dizer que você atendeu ela. Atendi, rapaz, eu fiz 2 cirurgias nessa pessoa, por sinal. Aí a pessoa me chamou e disse: ó, Gilberto, isso aqui é fulano e tal. Tu lembra dela? Eu, claro que lembro. Paixão da minha vida. Lógico, foi uma grande paixão. Aí eu fui lá, fiz a sutura direitinho, ela ficou internada e tal. Uns 2 anos depois, ela sofreu um outro acidente agressivo, né? Uma facada na barriga. Eu também estava de plantão, por coincidência. Operei novamente essa pessoa e eu olhava para ela assim... É a história, né? Que até a gente lembra assim com emoção. Que na época, como de dizer, não podia ser namorado, né? Mas depois até que foi tudo bem. E hoje eu não sei mais onde ela vive. Ela não olhou para você e disse assim: você é o amor da minha vida. Eu dei vontade de dizer, né? Eu, pelo menos a intenção era dizer assim: vou salvar aqui a mulher que já foi. Mas ela te muito reconheceu, importante. Gilberto? Reconheceu. Nós vivíamos perto, pô. Eu vivia no São João. Tu ajudou ela, não ajudou? Não, nessa época eu fiz o que pude, né? Mas, na verdade, como o pai dela era comerciante e a gente nada, o povo ainda tinha muito essa hierarquia econômica, é o né? preconceito, a verdade Pronto, é essa. na verdade não tem outra palavra para isso, né? Bom, aí foi um dos grandes estímulos que eu tive, inclusive, entendeu? Essa menina, então, talvez ela tenha sido um trampolim de vontade, assim, de garra mais ainda. Pelo menos um marco, né? Que dizia assim: então eu preciso estudar. Caramba! Família pobre não tem outra alternativa, né? Ou você rouba ou você estuda para ter alguma coisa na vida. Isso com quantos anos, Gil? 12. 12. Nesse período eu já tinha 13, né? Porque eu já tinha vindo, já estava com olha o que é, né? Uma paixão aqui. infanto-juvenil. Então... Que é infantil, na verdade, né? Nem infanto-juvenil, né? 12 para 13. E aí, de repente, você sofre um preconceito, um bullying absurdo, que hoje é um bullying. É verdade. Porque você estava ajudando o seu pai e a sua mãe a sustentar a casa. E a menina falou assim: ó, não vem, que meu pai não vai deixar. E aí, pouco depois, ela... Aí é muito... É de arrepiar, Gilberto. É louco. Eu lembro ela dizendo assim: ó, meu pai nunca aceitaria que eu tivesse um namorado que nem você. Aí eu chorei um bocado de vez, né? Hoje de novo. De novo. Mas são histórias lindas. Não é nem lembrando com saudade dela, né? Porque isso já passou. Não, mas é um é marco. lembrando de um fato assim. Quando que... foi a última vez que você viu? Não, eu vi nessa época. Eu vi até 7 dias depois da última cirurgia. Sim, em mas isso... 2003, por aí assim. Então hoje Escolheu eu um devo ter caminho aí, errado, né? 18, 19 anos que eu não a vejo.
Tem vontade de reencontrá-la? Eu acho que já passou essa fase, já fiz minha parte, já dei minha retribuição. Contribuição, né? Vai que tem aí uma recaída, né? Não é bom não arriscar, não. Não, porque ela veio de dois, ele fala de dois problemas, uma facada e a outra abriram ela. Tá bom, deixa pra lá. Mas você não chegou aí nessa casa de receber homem lá? Não, mas cheguei não. Certeza, Gilberto? Não, certeza. Eu acho que algumas vezes eu até tive essa vontade de ir e tal, por outras razões, mas passou, não cheguei Deu nem um beijinho mais não, né? Não, rapaz, dei não. Bom, aí passou essa fase. Aí 12, 13 anos, Tá, aí mora numa casinha de palha ali. Morava aqui no bairro São João, aqui perto, né? Não tinha nada, né? Não, tinha nada, mas aí foi a época que começou a surgir galetos, frango de granjas em Teresina. Então, nessa época, meu tio vendia, né, esses galetos, que na época chamava galeto frango, e a maneira da gente ajudar e sobreviver era pelando os frangos. Então, a gente começava muito cedo da manhã a matar os galetos, tratar, preparar para de manhã, quando abria o comércio, a gente já está com tudo pronto. Até hoje eu ainda lembro aqui, ó, tem uns dedos queimados aqui que deforma a unha, porque a gente bota o frango na água quente e tira as penas. Então, quando você faz isso várias horas por dia, amolece a unha. Água quente, porra, você trabalhando, então, ainda hoje tem aqui umas unhas deformadas dessa época. Que é uma época de muito orgulho, né? Não é? Então deu certo. Aí morei algum tempo com a minha tia, né? Fui babá da filha dela, inclusive. Peraí, você foi babá? Fui, pô, era o jeito, meu irmão. Agora tinha que arrumar o que comer e elas. Que é o quê? Você foi babá da filha da sua tia? Da minha tia, era. E aí ela ajudou também, porque terminava ajudando a família como um todo, né? Aí nós tínhamos, depois montamos... Desculpa te interromper, eu sei que vai quebrar assim, mas eu preciso entender. Quando você trabalhava como babá, você recebia dinheiro ou é pelo prato de comida? Não, a gente recebia, assim, frango, carne que sobrava, essas coisas que tinham para ajudar os outros irmãos, porque eu almoçava lá e jantava. Era o segundo irmão, então, você na escala? Era o segundo, porque a primeira tinha morrido, então era o mais velho. Pois é, aí você começou Isso. a rimo de família. Isso. Aí, nessa época, a gente montou um açougue no Disseu, no Mercado Central do Disseu. Uhum. E depois nós vendemos todas essas coisas. Que a gente já tinha comprado uma bicicleta, uma geladeira e um Cossel 1, nessa época. Aí a gente vendeu tudo e compramos um táxi. Com quantos anos? 83, então já tinha 16 anos. 16. 16, 17 anos. Aí eu comecei a trabalhar como motorista de táxi à noite, porque à noite não tinha... Fiscalização. Não tinha... Ah, sim, eu lembrei. No Disseu, Arco Verde, na época que fizeram aquela terraplanagem, sobrou muito toco, madeira, que a máquina derrubava. Então a gente aproveitou e fazia carvão. Caralho. Era. Então dava para fazer carvão e vender para os restaurantes aqui do São Cristóvão, que era o lugar mais perto, Edson. Aí ficava você e o seu pai. Isso. Eu e meus irmãos. Meu irmão mais novo, que era o Flávio. Flávio Albuquerque. Inclusive foi da imprensa muitos anos. Flávio foi muitos anos. Mas assim, nessa época, quem ajudava a tirar essa graninha era você, o Flávio? Era o Flávio, porque os outros eram menorzinhos. Aí o seu pai estava no açougue? Não, meu pai, já estava no açougue. Já estava no açougue. E a mãe cuidando dos outros meninos? Dos outros meninos e fazendo costuras. Aí com 15 anos, pequenininho. Era, rapaz. Aí a gente começou a fazer carvão, acabou touca, acabou carvão, acabou tudo. E dava uma graninha? Era o que dava para meu amigo. Naquela época, se você tivesse R$1, dava para comprar 2 ovos. Aí dava para dividir para os 8 pessoas da casa, meu amigo. Era muito. Só aumentava a quantidade de sal, Edson. Porque você tinha que aumentar a quantidade de sal no ovo. Para ficar gostoso e dar gosto na comida, né? Que misturava. Isso. Você pegava uma banda do ovo, botava ali uma pitada de sal caprichada. Ficava gostoso demais, meu amigo. Dava para beber um copo d'água. Era interessante. Que história maravilhosa. Aí, Gilberto. Aí depois... para pagar as contas que o papai ficou devendo aos armazéns que as pessoas foram embora, aí ele vendeu a casa para pagar a dívida. Já tinha conseguido uma casinha que vocês tinham entrado na época? Já essa casa terminou indo pro nome dele. Mas com essa falência,
ninguém voltou para pagar, ele vendeu a casa de morada para pagar as dívidas. Se ele fosse um cara como os outros que enganaram... Hoje não se venderia isso, pelo menos a maioria das pessoas jamais venderia sua casa de morada para pagar uma dívida. Ele foi muito homem. Foi, nessa época foi. Aí, depois, meu tio arranjou essa casinha pra gente, nós moramos nela 8, 10 anos aí de forma gratuita, porque não tinha mesmo que pagar. Mas era o babá. Sim, aí eu trabalhava, né, lá na casa da minha tia, os outros faziam os din-din, faziam essas coisas e a gente continuou vendendo. Aí nessa época a gente trocou tudo e até a geladeira foi embora. Mas nós compramos um táxi. E aí começamos a trabalhar. Meu pai trabalhava de dia, eu trabalhava de noite. Na época não tinha carteira ainda, né? Então eu só podia trabalhar de noite. Eu sabia dirigir, mas não tinha carteira, pô. Então eu só podia trabalhar de noite. Aprendeu só? No dia a dia a gente terminou aprendendo, né? A dirigir. É. Mas eu aprendi a dirigir até cedo. Nessa época meu pai comprou o Escocel 2, que foi cedo, e eu aprendi a dirigir relativamente cedo. Mas nós tivemos um período aí que a gente vendia remédio, vendia carne muito tempo. Eu fui açougueiro aqui no São Cristóvão, muitos anos vendendo carne numa cestinha na garupa da bicicleta, pô. A gente passava de noite, oferecia, fazia anotaçãozinha. Porta a porta. E porta a porta. Encomenda, né? O que a senhora vai querer amanhã? Encomenda, né? Hoje eu tenho muitos clientes ainda, que ainda hoje eu lembro deles, convivem Sério? comigo. Sério? Você chegava lá com 16 anos... O que a senhora vai querer, dona Maria, para amanhã? Era um pouco antes, uns 15 anos. 15 anos. Assim, o que você vai querer para amanhã? Aí você ia, cortava. Aí era assim, como eu tinha 2 colegas que trabalhavam comigo, se o cliente não queria comprar carne, eu pedia para lavar o carro ou capinar o quintal. Então, durante muito tempo, essa região aqui toda, a gente trabalhou nessas coisas. Eu comprava o carvão, vendia a carne para os que queriam, cortava as árvores ou capinava os quintais, pô. Então, isso aí a gente Uma lição de vida, né? Trabalhamos muito. Emociona, né? É, muito. Eu lembro ainda hoje de muitas coisas. Como foi sair por aí vendendo o din-din? Como é que você oferecia? Rapaz, esse din-din era interessante porque nós vendíamos e um dos lugares que a gente vendia muito final de semana, já que não tinha aula, era no Zoo Botânico. E nessa época começou a aparecer em Teresina, 1980, na década de 80... começou a introduzir em Teresina o negócio da droga. Maconha, essas coisas aí. Loló já existia, mas maconha chegou nesse período. Então, do nosso convívio, na verdade, eu lembro hoje, eu só lembro de 2 pessoas que não se envolveu nesse mundo da droga. Você? Eu e um outro primo que eu tenho, Edivan. Os outros todos se envolveram de alguma maneira. Pelo menos 75% deles já morreram por alguma razão, inclusive ou estão aí no mundo da droga e tal. Ainda hoje? Ainda hoje. Tem alguns que sobrevivem assim, com muita dificuldade, por estar envolvido ainda nesses... ou usuário de droga, ou de alguma maneira envolvido muito complicado, no né? do crime. Se você não tiver se não for muito fora da curva... Isso, você entra mesmo, você se envolve. As facilidades são muito grandes. Te ofereceram na época? Acho, com certeza, todo mundo. Com quantos anos o cara chegou e disse, pega um baseado aqui? Eu devia ter essa faixa de 13, 14 anos. Eu era líder estudantil aqui no bairro São Cristóvão, São João. Isso veio dos ensinamentos do teu pai? Eu acho que a gente não tinha... Quem veio do interior assim recentemente, tem algumas coisas que a cultura de lá lhe ensina. Não faça nada errado. Porque se você fizer, mais cedo ou mais tarde, você vai ser implicado de alguma maneira, né? Então a gente já trazia essa cultura dos avós, né? Principalmente meus avós eram assim pessoas muito sérias, muito rígidas e tal. Bom, então no Zoo Botânico era onde a gente vendia final de semana, porque não tinha aula no colégio, Kilson. E aí começou a aparecer essa história da malandragem, rapaz. Da maconha, isso, do loló. E tinha uma turma no satélite doida para roubar os salgadinhos da gente. Eles compravam e não queriam pagar. E aí nós criamos uma espingarda com tripé de bicicleta.
Rapaz, olha, menina, tem coisa, viu? Uma espingarda com tripé de bicicleta. O tripé de bicicleta, ele tem um furinho e a gente dobra o pé dele e você bota um palito de fósforo. Se dentro dele tiver pólvora e chumbo, é uma espingarda, meu amigo. Uma arma. É uma arma artesanal. Só que na época ninguém botava chumbo, mas você botava pólvora. Então quando você acendia, o bicho atirava a pólvora. E aí se eles chegassem... Aconteceu de chegar? Aconteceu sim, pelo menos umas 3 vezes. E dá-lhe pólvora. Oxente, na hora que você tocava fogo na pólvora, menino, corria todo mundo. E o Gilbertão desse tamanho, grandão. Não é não, rapaz, não, e meus primos que eram até menores. Então, minha amiga, era assim, foi interessante. Cara, esse que período. louco. E nessa época, o estudo te despertava? A gente continuava estudando, né? Então, nessa época de 80, nós começamos a criar os grêmios estudantis, Teresina, e nós fomos responsáveis pela criação aqui do São Cristóvão, Complexo Escolar São Cristóvão, Satélite e de Seu Arco Verde. Mas era apaixonado por política na época? Não, na época era assim, eu era uma certa liderança dentro do colégio, por uma facilidade maior de comunicação do que os outros, já tinha uma experiência de vida, uma certa dificuldade. Então a gente terminava se destacando na comunidade estudantil. Você amadureceu mais rápido, né? Gente, com certeza, as dificuldades, né, mostravam pra gente que era o caminho certo, era aquele. Aí depois a gente vendeu tudo, compramos um táxi. Em 86 a gente, né, participou já da montagem da Rádio Táxi de Teresina, Cooperativa dos Taxistas. Fui diretor algum tempo lá. E continuei estudando, pô. Em 87 eu entrei no curso de veterinária. Meu sonho era ser engenheiro, né? Como é isso? Taxista, sonho em ser engenheiro. Era. Entrou pra veterinária, depois foi pra medicina, mas nesse espaço da Rádio Táxi, alguma coisa te decepcionou que te fez forçar a sair? Não, eu acho que foi muito bom, rapaz. Eu, na verdade, nunca saí. Ainda hoje eu sou sócio da Rádio Táxi. Sou. É uma história interessante, aquele número do 2222 que eu não posso contar no ar. Eu vou te contar em off. Não, conte aqui. Rapaz, tu é doido, isso dá confusão. Dá nada. O que é essa história desse número? Não, é porque nós montamos a Rádio Táxi, a gente tinha que conseguir um número mais fácil, porque o nosso era 2747, era difícil decorar. Era. Então, a gente tinha que conseguir um número mais fácil. E o número mais fácil era o 2222. 22. Todos os números. Era o João, né? João. O João Cláudio, nós começamos na verdade, era um patrocínio, não, era uma permuta que a gente fazia com o João Cláudio, que era levar ele para os shows. Na hora de voltar, todo mundo trazia ele de volta, mas na hora de ir, não tinha jeito, a gente levava, né? Então, eu sempre gostei muito de show, de humor, de festa, essas coisas e todas. Até parece que bebo, né? Porque eu gosto desse negócio. Seresta e tudo. Não bebe, Gilberto, não bebe. Não bebo álcool ainda. Aí... Ainda. Porque de repente é uma oportunidade que a gente pode ter, né? Não deu certo. Tentei 2 vezes, tive muita ressaca. Como é que foi as suas 2 vezes, velho? Eu abri o parênteses aí. Então, assim, 2 vezes eu tentei beber. Uma vez Montilo, tive uma ressaca que a cabeça quase explodiu. Aí, uns 5 anos depois, meu pai também não bebia álcool, meu pai, né, já morreu. E nós tomamos um tal de um licor de menta no aniversário da minha prima. Aqueles verdinhos. E rapaz, era só um vidrinho daquele para nós 2. Mas, meu amigo, foi, assim, um desespero. Então, no outro dia, quando eu acordei na madrugada... Docinho. Rapaz, gostoso demais. Para quem não tinha costume, meu amigo. Desceu bonito. Só faltava um pãozinho. Mas no outro dia, meu amigo... Não, eu quero saber no dia, o que é que deu? Paz, era assim, meio-dia nós começamos esse aniversário, umas 3 para 4 horas da tarde, papai já tava, era de 4 pés andando dentro da casa. E eu sorrindo dele. Aí daqui a pouco comecei a vomitar, minha amiga, que eu disse até assim, vomitou até o fígado. Mas o pior foi quando eu acordei de noite. Rapaz, eu entendi tudo de dor de cabeça naquele dia, entendi a bomba de Hiroshima, aquela imagem do cogumelo, por que as pessoas botam a mão na cabeça quando sentem muita dor, porque a sensação que eu tive é que minha cabeça ia explodir. E a sensação era exatamente aquela bomba, aquela cor que sobe aqui no juízo e pum, explode. Mas eu olhava para a janela, que eu até digo, se eu tivesse morando num apartamento, eu teria pulado.
Rapaz, Dor aquilo muita. é dor demais. Minha amiga, eu lembro assim, de uma meia hora que eu pedia toda hora. Quero morrer desse. É a única vez que eu pensei de morrer na minha vida, entendeu? Hoje, quando as pessoas, rapaz, toma só uma pinguinha. Rapaz, a lembrança vem de um lado e outro aqui. Se Deixa tu aí. tomar, filho de uma égua, tu vai ter aquela mesma dor de cabeça. Então, larga isso de mão. Traumatizou, viu? Traumatizou. Tá louco, meu Mas quem amigo. sabe, né? Pegar um uísque picanha. Não, uísque picanha não. Não. Vamos lá, volta. É por isso que eu digo, de repente pode ser que eu volte novamente, mas não há essa perspectiva Aí por você ia enquanto. pegar o João Cláudio. Sim, aí nessa época a gente patrocinou o João Cláudio. O João Cláudio de repente foi embora para fazer parte lá do elenco da Globo. E aqui em Lá no Teresina nós ficamos mantendo o João Cláudio sempre na mídia. Quero Então, 2. dois. Para nós era bom, era o João Cláudio, era Pra um ele cabra também. muito conhecido, era assim uma liderança do humor. E para ele a gente manteve a imagem dele aqui sempre ativa. Então todos os anos que o João Cláudio teve para lá, nós mantivemos ele aqui, né, vivo, como diz a história, pela empresa. Isso foi muito bom. Aí depois disso, nós tivemos alguns desafios. Eu era acadêmico de medicina, como estudante de medicina, era difícil passar no vestibular quem era pobre, Elton. Teresina era assim, nós tínhamos 40 vagas para medicina e quem passava era Dom Barreto, Colégio Diocesano, Colégio das Irmãs e alguma coisinha de Sobrava outros ali, né? Muito pouco, Gilson, muito pouco. De 40 pra quanto? Para todos os colégios, eram só 40 vagas por medicina. Pois é, mas de 40 dos particulares pra pública. Público não entrava ninguém, porra. Público era impossível alguém entrar no curso de medicina. Aí em 87, eu entrei a primeira vez para veterinária, mas depois eu entrei em 9 outros vestibulares. Passou em todos. Mas a turma sempre dizendo assim, rapaz, tu passou porque tu tem sorte. Aí eu digo, filho do égua, naquela época era impossível, de repente você passa 9 vestibulares seguidos e o cara ainda dizia, rapaz, é porque tu tem Você sorte. passou em 9 seguidos. Foi, 9 E seguidos. pra quais? Todos, assim, a maioria, tu lembra? Rapaz, eu lembro que em 89, se eu não me engano, que começou o curso de computação em Teresina. Passou. Eu fiz o primeiro lugar do curso de computação. Se eu tivesse feito, eu seria um homem rico. Porque todo mundo daquela turma hoje é empresário, a maioria estão fora do Brasil nessa área de informática. Tecnologia, né? Porque era o começo da computação. Mas aí minha mãe, não tem história do interior? Sonho da minha mãe seja médico. Então por isso que eu comecei veterinário, apesar de querer ser engenheiro. Queria porque queria ser engenheiro. Meu sonho era ser engenheiro. Eu gostava de matemática, eu tinha um bom desempenho em matemática e tal. Bom, fomos para os vestibulares. Aí vamos lá. Computação. Eu fiz computação, odontologia, biologia. Deixa eu lembrar aqui o que foi mais. Física, né? Porque eu era professor de física, tinha que fazer física. Passou em todos. Passei. Aí, depois, medicina. Uma sequenciazinha não, mas foi mais ou menos isso. Isso aqui é uma aula, sabe pra quê, Gilberto? É uma aula de superação, primeiro, de persistência, de honradez aos pais e àquilo que você foi criado. E é um ensinamento. Hoje um menino sai do interior para vir para cá, o pai se acaba de trabalhar no interior, o cara chega em Teresina, ele empurra o pau a beber cachaça, a usar Balada. droga, e o pai imaginando que o filho tá trabalhando, tá estudando. É verdade. E não consegue passar em absolutamente nada, se forma nas coxas, um mau profissional, arriscado matar alguém numa ponta. Olha, isso aqui, hoje você está dando uma aula de incentivo que só começou a querer chorar, que eu conheço. Certeza. É que eu Grande Tô saí- ensinamento. arrepiado aqui, Rapaz, rapaz. mas deixa eu te contar uma história. Aí eu terminei o segundo Eu tô grau, chorando. porque eu sou daqui do... Eu comecei a estudar no Disseu, Aham. vim pro bairro São João, fui pro São Cristóvão, fui pra Escola Técnica Estadual de Seu Arco Verde, e foi aí que eu comecei a passar nesses vestibulares. Depois eu fiz um terceiro ano no Andrés, eu já estava como taxista, o dinheiro deu para pagar. O Andrés Não era Objetivo. bolsa, não. Era... Não, era integral, pagava. E Andrés hoje eu lembro. Objetivo, né? Andrés Não, Objetivo. antes era André só. Ah. Aí terminei o terceiro ano. Ainda hoje você lembra o que você falou?
Rapaz, eu lembro assim, nós jogávamos bola no Andrés e a minha turma era uma turma de jogadores, de atletas, e eu terminei jogando bola. Então, em 85, fui campeão piauiense de handebol com essa altura, mas a turma era boa, né? Turma boa danada. Mas nós fomos um jogo em Fortaleza e quando voltamos, rapaz, o André dissolveu nossa turma, expulsou todo mundo. Porque a minha turma, grande parte dos jogadores eram da nossa turma. E a gente se recusou a fazer uma prova que aconteceu no período que nós estávamos jogando. Então, terminamos dissolvendo o colégio. Como eu morava no São João, pertinho do colégio, o Andrés, o Sinopse não quis a gente, a nossa turma, era uma turma boa, mas não quis porque nós tínhamos essa informação ruim e tal, era. Aí eu terminei indo pro André, mas no centro. Mas pera, ainda você trabalhava de noite de táxi? Eu sempre trabalhava de noite, entregava o carro de manhã, dormia até meio-dia, né? Quando dava, e de tarde a gente ia pro colégio. Aí quando voltava, eu já pegava o táxi de novo. Como é que dava tempo de estudar? Rapaz, eu estudava muito dentro do carro. Então, durante o período que você estava dentro do carro, eu estava lendo. Muitas vezes acabei a bateria do carro, né? Porque a lâmpada é fraquinha. Sério? E ficava ligada e acabava a bateria. E você ligava, o carro não dava para pegar. No tranco, passou. Segundo, empurrou um pouquinho. Pronto, aí pegava de novo. As dificuldades que a gente tem, né? Então, essa turma hoje é tudo carro automático, não sabe o que é dirigir um Corcel, uma Belina. Rapaz, um Fiat velho com os pneus tortos. Vivei muito isso aí também. Então, aí, a história do meu vestibular foi interessante. Que é assim, como eu vinha numa sequência de 8 vestibulares, então o colégio achava que eu tinha condição de passar. O problema é que eu fui fazer para medicina. E medicina, em média, a minha turma toda do colégio eram 193 alunos para medicina. Então, você sabia que o colégio todo ia ter 1 ou 2 vagas no máximo. Em 190 era uma concorrência pesada. Muito. Bom, no dia anterior, à noite, eu fui trabalhar de táxi ainda, que era no sábado à noite, e fui deixar os passageiros no Mano Rosa, perto de União, onde ainda hoje é um salão de festa. Sim. Rapaz, e lá eu achei bonita a festa, terminei entrando, dançando 2 músicas de forró. Quando eu voltei, o pneu do carro tava seco, pô. Caralho. E eu ia fazer o vestibular. Na verdade, eu fiquei esperando trazer o cliente de volta, né? Mas aproveitei. Fui dançar um pouquinho, forrozinho também, né? Ninguém de ferro. E aí quando você vê assim, putz, o pneu furou, e aí? Rapaz, aí não era só um, era o 2. Eu acho que alguém secou. De sacanagem, Foi. né? Aí eu voltei no caminhão do conjunto. Voltei de carona para não perder tempo. Deixou o carro lá? Eu deixei, voltei no caminhão do conjunto. Isso era que horas e o vestibular era que horas? Rapaz, entre 4 e 5 da manhã. O vestibular era 7, pô. Minha nossa! Rapaz, aí risco. Gente, passei e foi direto, meu amigo. Vou já fazer o vestibular que eu fiz ali perto do Verdão. Naquele colégio Jonatas Batista, se eu não me engano. Bom, aí o colégio tinha uma assistência psicológica. Você terminava de fazer as provas, trazia o gabarito para conferir. E era aquela festa e tal. Então, mesmo eu vindo de um histórico de bom aluno, na perspectiva de passar, primeira prova, foi inglês e português. Era 20 de inglês e 40 de português. Das 40 de português, eu fiz 34. Ou seja, 8%, né? 85%, 80 e pouquinho. Mas de inglês, das 20 eu só acertei 4. Eu desafiei a lógica, porque se eu tivesse chutado tudo numa letra, eu teria feito 5. Era. Mas fiz só 4. Voltei para o colégio para a gente conferir. Quando nós conferimos o gabarito, a primeira coisa que a turma fez foi apagar meu nome na lista de possíveis aprovados. Pô, ainda eu lembro meu nomezinho, que começa com era lá em cima, riscaram, fora do páreo. Aí eu, que porra, bicho. Rapaz, eu fiquei tão chateado que eu fui do Verdão pro São João de pé meio-dia. E ainda numa ressaca da porra. Ressaca de sono. Pingo do meio-dia. Sono, meu amigo. Fui pingo do meio-dia. Isso já era um pouquinho mais de meio-dia. Aí no outro dia... E a cabeça fervendo. Rapaz, no outro dia, minha amiga, a prova era de biologia e química. Aí eu fiz 60 questões, das 60 eu acertei todas as 60. Das duas? Das 2 provas, fechei as 2 provas, biologia e química. Caraca. Nunca mais dançou um forró. Não,
rapaz, ainda hoje. Não, dessa parte depois. Mas até que o forró, pô, eu acho que não foi o culpado, não. Foi o inglês. É o inglês, pô. É tão tal que eu tinha uma Só não vai me dizer que você fala inglês hoje. Não, rapaz, eu hoje, agora é que eu dou o braço a torcer, mas não tinha aquele negócio, só aversão ao americana, não sei o quê. Então, era mais ou menos isso. Interiorano. Isso, não, eu quero é o Brasil, americano não, besteira, né? Mas a gente Mas tinha é natural. isso. Pronto. Sim, aí. Aí no outro dia eu voltei, fechei 60 questões. Aí o pessoal pegou meu nome, botou lá em 192. Já botou o nome de novo. Botou o nome de novo, mas botou embaixo. Aí o outro dia, rapaz... Esse baixinho aqui não vai entrar. Não, mas aí já voltei, né? Aí no outro dia era matemática e física. Que tu gosta, né? Isso. Aí eu fechei 30 de matemática e eu já era professor de física nesse período. Mas errei uma questão de física, porra, tá, pessoal? De 30 fez 29. Fiz 29, ou seja, eu praticamente fechei 4 provas, porra. Então, aí, minha amiga... esse baixinho aqui. meu nome já veio pros 50 prováveis. Aí no último dia era geografia e história. Eu nunca fui bom nessas porra aí, mas aí eu fechei 50. Não era bom e fechou. Ah, mas aí essas duas aí de história e geografia, não. Eu fiz 51 pontos, mas perdi 9. Mas... Ah, mas aí era quase impossível, pô, você passar em medicina se você perdesse esse tanto de questões. Mas se outros não fechassem também. Mas eu já tinha fechado 4 provas, pô, tu é doido. E era... provas difíceis, né? Difícil. E aí? Aí veio a história da redação. Meu amigo, redação eu fiz 60 pontos possíveis, eu fiz 58, cara. Pô, fechou praticamente. Mas, minha amiga, eu ainda fiquei em 27º lugar, pra você ter ideia do vestibular. Era um negócio assim fora Mas de série. entrou. Não, entrei. Eu tô dizendo aqui. De 40 vagas, né? Rapaz, tu é doido, rapaz. Aquilo Você ali era um entrou? sacrifício demais. Parabéns, parabéns. Aí, na hora que passou pra medicina, o que tu lembra? Aí, Foi pro forró, não? Saiu de noite, Foi pro rapaz. forró? Calma aí, Nada, deixa eu falar, vai. Eu tava assim, aí eu, apesar de ter tido uma quantidade de nota boa, tava previsto já entre os 10 prováveis, eu fui mudando, né? O colégio já disse que diante da minha nota eu estaria entre os 10, mas eu tinha 1 ou 2 vagas. Então, é tão tal que nesse 192 da turma, passou eu, George e Janaína. Passamos 3, porque o meu foi fora das estatísticas, entendeu? Aí tu olhou e disse, bom de filha da puta. Era, rapaz, eu lembrava, entrei nessa porra, mano, de filho da mãe. Então, aquela alegria, E como né? é que teu pai e tua mãe receberam essa notícia? Não, foi ótimo, tá doido. Eles tinham, assim, uma certa expectativa, né? E o problema, meu amigo, que não deu pra comemorar, porque nesse período, eu tava trabalhando num carro que não era o nosso. Era um carro arrendado, então eu tive que trabalhar de noite, porra, porque tinha que pagar Imagina, o patrão. o cara passou pra medicina, veio do nada. Do nada, absolutamente do nada. Passou pra medicina e disse, não vou comemorar, vou ter que trabalhar. E o teu pai disse o quê? Porque se eu não fosse, porra, o dono do carro daria pra outro motorista, ou seja, eu ia perder o emprego. Quando você lembra que você falou pro seu pai assim, pai, passei pra medicina. Pra mãe, mãe, passei pra medicina. Ah, todo mundo aquela alegria, né, Elcio? Tá doido? Foi bom, foi muito bom. Eles choraram também? Também igual a mim hoje. Aí. Tô chorando aqui Alô, também. papai. Alô, mamãe. Mas aí os colegas botaram, mas eu não pude comemorar nessa noite, né? Ou seja, dessa tua turma, eu me emociono, pô. Dessa tua turma, enquanto a maioria da galera foi tomar uma, raspar a cabeça, eu tive que trabalhar, senão eu perdi o emprego. Você foi dirigir táxi. Era. Não podia, não. Então... E o que é que passou na tua cabeça naquela noite? Rapaz, eu digo assim, ó, tá tudo bem, eu ainda Ouvindo vou me os foguetes, formar. os fogos? Rapaz, eu ficava puto quando o povo ainda dizia assim... Foi sorte. Rapaz, tu teve sorte. Eu fiz uma égua, caralho. Cara. Rapaz, é difícil quando assim, a turma não reconhece o seu esforço ou o seu mérito, né? Então a turma ainda dizia assim, foi sorte. Tá, filho, mas não faz por onde não, pra ver se tu tem sorte. Bom, aí depois, Elton, tudo bem. Eu fiz o meu curso de medicina no tempo mínimo possível na época, foi assim, bem apertado a situação, porque meus irmãos, eles já começavam a dar uma despesa maior, né? Já estava estudando, tá tudo. Hoje não, tenho irmã que é defensora pública, eu já tenho os outros, são concursados todos, então... Todos gostaram de estudos?
Todos conseguiram fazer, todos são formados, já têm suas atividades. Aí no 6º período do curso, no 5º período do curso, eu já dava aula na cidade de Barro Duro, aula de física, e dormia no hospital, porque quando eu saía do colégio eu perdia o ônibus. Então nós montamos um 2º grau em Barro Duro e Água Branca, na época, com o doutor Pessoa, que era meu professor. O atual prefeito era teu professor. Isso, 93, 92, 93. Então a gente ficava. E como eu era acadêmico de medicina, o povo já dizia, doutor. Rapaz, aquilo era bom demais ouvir doutor Maria. Né? A gente ainda ia de branco da aula de física. As namoradinhas. Já começava a aparecer alguma coisa nesse sentido. A coisa começou a melhorar, né? Começava a melhorar. Mas trabalhei muito tempo, fui secretário de saúde de lá, tomava conta do hospital. Nesse período, no 6º período do curso, eu já era secretário de saúde. Então, quando eu terminei meu curso... Caramba! Comecei a dar plantão muito cedo. Eu dava plantão como acadêmico em Barro Duro num dia, no outro dia eu dava em Luzilândia. Mas, Gilberto, é natural que um cara que venha com história dessa, tão bonita, tão bem sucedida, de uma família tão legal, tão bonita, ele queira construir uma família imediata. Essa história de arrimo de família, de saber que tem que cuidar dos irmãos, do pai, da mãe, meio que deixou essa questão, inviabilizou essa história de ter uma esposa, por exemplo, para concluir a pergunta, né? Vamos supor hoje, de cada R$1.000, você gastava quanto com você? Praticamente nada, porque tudo tinha que ser da família, né? A gente tinha que gastar tudo com a casa da gente. Aí, nesse período, aos 15, 16 anos, ainda garotinho, foi a época que a namorada da época engravidou e eu tive a minha primeira filha, Sônia, né? Você foi para 16 anos. Com 16 anos? Um pouquinho. Eu completei no dia 22 de dezembro e ela nasceu no dia 27. Então foi um pouquinho antes. O menino? Era criança, eu não sabia o que era. Tu vendia Didim. Era tão tal que... Rapaz, esse homem... Era, namorei cedo desse ponto aí. Aí você não ficou com ela? Não, porque ela foi registrada no nome dos avós. A sua filha? Sim, minha filha foi registrada no nome dos avós. Te enganaram com isso? Não, eu acho que na época eles fizeram o que era mais certo, né? Porque o avô tinha uma condição muito melhor, tá doido? Era uma perspectiva muito boa e criaram, só tenho a agradecer. E hoje mora com você? Hoje mora comigo, é meu xodó. É a tua vida? Ela é grudada demais ao pai. Ela tem quantos anos? Tem 35, 36. Ela é que gera a tua vida? Ixi, Maria, ela é que briga, xinga, esculhamba, me bota... É ciumenta? Demais, Maria, pensa, só perde pra mamãe. Só tinha a mamãe pior do que ela, era a mamãe, mas é muito ciumenta. Aí não deu certo, mas você viu ela nascer? Não, ela morava em frente à casa dela, porra, porque eu trabalhava assim, como ajudante do pai dela, como eu era o irmão, o tio dela, que me ajudava nas capinas, nessas coisas, dos quintais, lavava carro e tal. Então era bem em frente à casa da gente. E no interior, antigamente, né, tinha esse negócio de a mina casar com 14 anos, com 15 anos, né? Isso. Muito não era? natural. Era, na época era uma coisa, não era natural. Minha mãe casou cedo também com meu pai. E aí... Eu ajudei a criar os irmãos. Então, filho... Mas ela, você se distanciou dela em quanto tempo ou não? Não. Porque pelo esse lapso de tempo que você está falando... Eu nunca me distanciei muito, mas o avô era muito ciumento. Então, se eu andasse no bairro... Porque nesse período a gente terminou indo embora para um caminho. Então ficou muito distante de onde a gente morava em frente. E não era fácil você vir. Como hoje, né? Como hoje é. Hoje os transportes são muito fáceis. E terminou ele morrendo há 10 anos. Aí, sim, depois que morreu, ela teve depressão, teve dificuldade de estudar. Demorou muito tempo para voltar a estudar. Ela tinha 25 na época. 24, eu acho. 24, 25 anos. Mas nisso você mantinha um contato? Sim, mantínhamos do bairro. Minha família mora muito aqui nessa região. E aí você trouxe ela para casa? Aí ela terminou ficando mais próximo da gente. Há uns 4 anos, 3, 4 anos, ela terminou morando, como está hoje, há 2 anos morando comigo. Mas efetivamente mora no apartamento aqui comigo. Mora. Ela chegou a casar? Não. Teve uma filha aos 19 anos, culpa minha. Porque eu sempre dava conselho já médico, eu dizia, olha minha filha, quando você quiser namorar,
aviso pro papai para eu passar os medicamentos, para eu passar a prevenção e tal. E aí ela me disse uma vez, olha, pai, eu acho que eu vou começar a namorar aos 19 anos. E eu não acreditei. Eu disse, oxe, minha filha, tu é uma bebê, tu não vai querer namorar. 19 anos. 19 anos. Sou eu na vida. Não é? Eu digo, olha... Sou eu na vida. Então... E eu não acreditei. Uns 3 meses depois ela me disse, eu acho que eu tô grávida. Aí eu digo, puta que pariu, eu que não acreditei, filho da mãe. E ela mora com você? Mora comigo. Ah, então é você, ela e a neném. Não, a neném mora com a avó. Com a avó ficou criando, né? E a avó hoje... paterno. A avó paterna. Seu pai faleceu quando você tinha quantos anos? Não, meu pai faleceu há 6 anos, rapaz. Eu tive um ano ruim nesse período em que meu irmão mais velho morreu. 6 meses depois morreu minha mãe. 7 meses depois morreu meu pai. O irmão é o Flávio Albuquerque. Flávio Albuquerque. A gente tem imagem dele aqui, o Dentes? O Flávio foi muito tempo da imprensa. O Isso, Flávio Flavinho. começou ainda na época dos jornais impressos, Jornal o Estado, né, Jornal Isso. o Dias. Ele era fotógrafo da Assembleia. Também, da Assembleia, do Governo do Estado e... Era um cara muito bacana. Rapaz, o Flávio era muito bem relacionado, só não sabia era economizar dinheiro. Entendeu? O dinheiro dele, se ele recebesse hoje, ele só voltava para casa depois que terminasse de gastar. Mas era tomando uma... Tudo sem imaginar, ele gostava de curtir a vida. Namorar. Também. Brincar. No dia que ele morreu, nós conversamos de manhã, ele tomou café com a gente e ele não abria mais nem os olhos, né? Porque ele teve cirrose, ele teve todas Por as conta do álcool? complicações do álcool. Isso implica de você não querer beber? Não, porque eu nunca quis, na verdade. Mas assim, né? Mas hoje eu digo assim, se eu fosse um bebedor igual meu irmão foi, eu poderia estar no mesmo caminho dele, né? ele bebia que nível? Todos os dias, que você Sim, mas imaginar. como era? Não, era todo dia, o Ele Flávio bebia acordava tudo. pra beber. Não, ele trabalhava normal durante o dia, mas terminou o horário dele, era cachaça até a hora que aguentasse. Qual era o tipo de bebida? Tudo que passasse na frente. Ah, pois tá bom, eu parei. Também vou parar. Mas ele já chegava, assim, qual era o tipo? Era mais Não, cachaça? Ele não incomodava ninguém. Mas como ele era muito ligado ao Palácio do Governo e à Assembleia, então a equipe bebia muito uísque, bebia muito cerveja, essas coisas. E ele bebia, mas se desse pra Morreu ele... com quantos anos ele? 41 anos. Muito novo. Bora parar aqui. Rapaz, e Elton, uma vez, Olha nesse, ele aí, ó. nesse dia... Talentoso, né? Isso, nesse dia que ele morreu, rapaz, ele foi bem franco e ele disse assim, meu irmão... Mas tu como médico, na hora que você olhou pra ele, você já notou alguma coisa diferente? Ele já sabia que Amarelão. não ia ter isso, já com ascite, tudo enquanto... O olho já amarelo? Já aquela magreza, aquele aparência cadavérica que a gente chama. Então, tá. Pronto. Aí a gente dizia isso pra ele e ele disse assim, olha, meu irmão, eu sei que eu vou morrer. Não Ele falava? Eu sei que eu não tenho jeito, mas eu vou dizer pra vocês, eu vivi nesses 40 anos o que vocês não vão viver no resto da vida. Então não fiquem preocupados comigo. Ele tinha consciência. Consciência, eu vivi meus 41 anos bem vividos. Vocês podem viver 100, mas eu vivi os meus do jeito que eu queria viver. Ele chegou a constituir família, Gilberto? Ele tem 6 filhos, na verdade. Da mesma mulher? Não, são todos diferentes. 6 mulheres diferentes. São todos diferentes. Caramba, que loucura. Até me perdi aqui. Aí a gente tava voltando pra sua filha, né? Sim. Ela é muito forte, né? Aí quando é que aí seu pai morreu há 6 anos? Aí meu pai morreu, minha mãe morreu, meu irmão morreu. Aí eu fiquei sozinho no Mucambi, numa casa que eu demorei 20 anos para construir a casa da minha mãe. Seu pai morreu de quê? Infartou. Do nada. Na verdade, ele era fumante e teimoso, né? Então, um fumante teimoso é o caminho. Então, Fumava quantos maços? Rapaz, papai, se deixasse, ele fumava 2, 3 carteiras de cigarro por dia. Ele já sabia que tinha problema... Pulmonar? Problema cardíaco, mas teimoso, resistente a evitar o cigarro. Então, de repente, ele infartou. E foi interessante. Me ligaram do interior que ele estava sentindo essa dor no braço, o queixo e tossindo. Eu infartou. Manda ele ligeiro para Teresina. Aí ele chegou, a gente pagava plano de saúde para ele, ele foi para o hospital. Eu saí do HUT na época e fui para o hospital, cheguei lá às 6 horas da tarde, na hora que ele chegou, eles já tinham colhido os exames para fazer os testes.
E eu falei com ele brincando. Meu pai era muito brincalhão, né? E eu digo, negão, tá aguentando o tranco aí da mulher nova, não, né? Porque a mamãe mandou 49 anos de casado, a mamãe mandou ele pro interior. Foi não. Foi. Mamãe disse, meu filho, com 49 anos de casado, eu não aguento mais homem perto de mim. Aí junte suas coisas e vá pra casa do Porque interior. ele era mulherengo? Danado. Muito danado. Aí você recebeu? Aí recebi o papai, conversei com ele muito, brincamos assim uma meia hora, né? E eu até perguntei pra ele, negão, se você morrer, você vai dar trabalho aqui, não? Ele disse, olha, eu não quero ser enterrado no cemitério que sua mãe tá, porque ela tava zangada comigo essa última semana. Eu quero ser enterrado no interior, no cemitério tal, numa cova, debaixo de um pé de pau que tinha lá, que ele conhecia. Nossa. E eu saí de casa e eu digo, pois enquanto o exame conclui, eu vou em casa banhar e volto para ver os exames, discutir com a equipe e tal. Antes de eu chegar em casa, a médica me ligou. Gilberto, teu pai parou e não ressuscitou. Gente, terminei de falar com ele. Aí eu voltei pro hospital, realmente tinha falecido, assim. E ele sempre pedia assim, quando eu morrer, eu quero que seja uma morte rápida. Eu não quero ficar dando trabalho, porque minha avó morou quase 20 anos com a gente, né? Acamada. Então ele sabia das dificuldades, dos sofrimentos. Pela experiência de médico, quando você olhou, disse, não, dá para ele aguentar. Não, ele estava normal, eu sabia as características que era de infarto, mas um infarto que ele estava sentadinho na cama dele, normal, conversando. E aquilo que impactou para ti? Pois é, aí quando a menina disse, não, ele levantou para ir ao banheiro, chegou no banheiro, caiu, tentamos reanimar, pronto. Isso é uma extensão maior do infarto, entendeu? É muito rápido, né? Ele bate. Rápido. 4 minutos e você, pronto, não tem mais o que fazer. E o que te impactou isso? Não, aí eu tinha dito para ele disse, olha, eu quero que me leve para lá. Aí quando ele disse, eu digo, filho da mãe, agora eu vou ter que ir pro interior meia-noite, porque tenho que levar para lá o corpo, né? Aí lá vai eu deixar meu pai no interior, aí ficou meu pai enterrado lá, minha mãe aqui junto com meu irmão. Bom... Ela se doeu por isso? Mamãe já tinha falecido 6 meses antes. De quê? Cirrose também, ela teve uma hepatite autoimune. Não por bebida? Não por bebida, não. Então a família toda tem tendência? Na verdade, meu irmão, é o álcool, né? Uhum. E minha irmã é autoimune, independe de bebida. Independe, né? Independe de bebida. Você desenvolve uma reação contra o próprio fígado. E ela sofreu muito? Ela passou pouco tempo, ela passou em 6 meses. Depois que meu irmão faleceu, ela teve uma certa depressão, porque era muito chegada, e eu acho que piorou. Imunidade baixou. Isso. Eu me lembro, rapidinho um parênteses, né? Eu tenho um tio que me criou, assim, meu pai, ele claro, ele foi muito presente, mas meu pai, no início dessa trajetória de rádio, né? Ele nunca acreditou muito em mim, né? De que fosse dar certo e tal. Não por culpa dele, mas muito mais pela experiência de vida que ele tinha tido, pelo machismo, o medo de errar, né, de eu sofrer. Eu penso muito sobre isso. E esse meu tio, ele foi criado também pelo meu pai, só que ele doutor em história, professor em história, sempre acreditou em mim. Quando eu vim para cá, ele não tinha grana para vir para cá, ele me deu dinheiro da passagem. E era um cavalo de força. Mas todo dia. Gilberto, ele dava aula na universidade, doutor pela Universidade Federal do Piauí. Ele dava aula, Kilson, de 7 ao meio-dia em um colégio particular, de 2 da tarde às 7 da noite em um colégio particular, de 8 da noite às 10h30, 11 horas na Universidade Federal, e terminava, tomava um litro de rum com coca todo dia. E 5 horas da manhã estava no ponto. Novamente. Ele teve câncer. Nunca a gente teve um câncer desse na família. Câncer de vias biliares. E é rápido a evolução, viu? 6 meses. Sabe o que é um homem definhar? Eu me lembro que tem um episódio, Gilberto, que quando eu fui vê-lo, a última vez em Fortaleza, que ele estava internado em Fortaleza, ele estava tão diagnosticado, eu não imaginava aquilo. Aqui nas costas dele, Gilberto, parecia um ferro estufando. Acho que era o fio. Teve um colangiocarcinoma. Como se fosse, eu me lembro que era como se fosse um ferro expulsando a pele dele, assim. E ele olhou para mim e disse, cadê o Pimpim? Aí ele não reconhecia meu pai. Aí daqui a pouco reconhecia meu pai.
Que loucura essa doença. Impregnação uma da doença- bile. A evolução é de 3 a 6 meses. Ele É durou rápido 6 demais. meses. Ele É. dá uma melhorada, né? Isso. Ele passou 3 meses, melhorou e disse: não, agora eu tô bem, vou viver. Vou continuar. Ele descobriu aqui em casa. E aí, Ele descobriu aqui em casa, no quarto. Ele viveu, graças a Deus, para ver o que ele acreditou. Descobriu aqui em casa. A gente ficava debaixo da rede dele ali no bar. Ele gostava na rede, né? Essa doença ela- evolução rápida. é o que a gente se pergunta. Descobriram a cura para a Covid e ainda o câncer hoje. Muitos deles não têm cura ainda, Yeltsin. Vias biliares, então, colangiocarcinoma é um dos mais agressivos que a gente tem. Quando é que a gente vai ter essa cura, Gilberto? Rapaz, eu já disse, o homem encontrou o caminho da lua, mas não encontrou, por exemplo, uma medicação para desmanchar os cálculos biliares. Cálculos de renais, de bexiga, não tem. É uma coisa que, teoricamente, seria muito mais fácil que você ir à lua. Mas os investimentos não foram tão bons ainda, suficiente para Se tiver dinheiro, descobre? Com certeza, mas menino. Por que que já encontraram o controle da AIDS, do Covid, controle vacina tão rápido? Porque teve muito dinheiro. Tendo muito dinheiro, consegue ter resposta da O câncer ele poderia ser, não é extinto, mas controlado com o investimento necessário? Com certeza. Hoje já existe uma tecnologia muito grande, muito avançada nessa área de oncologia. Nós, assim, a população como um modo geral é que não tem acesso ainda. Mas já existem tecnologias aí bem avançadas. Caríssima. A medicina é muito cara. Brincadeira de quanto, Gilberto? Nem se calcula ainda. É igual vacina. O Brasil tem bilhões aí já investidos em vacina. Isso aí passa, a gente vai falar daqui Tá a bom, pouco. daqui a- Vamos voltar para onde a gente estava, né? Aí seu pai, a mãe faleceu antes, o seu pai faleceu depois, você 6 ficou meses com a depois. família toda. Ainda hoje eu cuido aí da família, de um modo geral, sou o exemplo, né? Sou o grande pai. E por que você não casou, cara? Porque é um bom Rapaz. partido, médio. Namorador. Namorador Eita. todo. Eu tenho outra filha, Yeltsin, também que já cria, já tenho a Maria Eduarda, a Dudinha. Você tem outra filha? Tenho a Dudinha com 15 anos, ela fez o primeiro lugar para medicina, ela já é uma boa estudante. Isso. 15 anos. 15 aninhos. Ela passou em primeiro lugar para medicina? Foi. A O ano Dudinha é passado, boa. né? Não, já tem uns 2 anos. 2 3 anos, né? é. Sério? Sério, a Duda é boa de estudo. Mora com você, não? Não, ela mora com a mãe. Mora com a Comunicativa também, né? Ali E é tem uma relação legal com você? Tem, graças a Deus, muito boa. E por que você não dá certo pra ficar com ninguém? Rapaz, eu já criei menino demais, tu é doido, rapaz. Se ainda for criar mais, tá daí, já chega, rapaz. Eu não. digo é esposa pra cuidar. Não, mas elas são cuidadas pela mãe. A Sônia que mora comigo. Eu tô falando é você. Eu sou desesperado pela minha, Rilmar. Ela é mãe, mulher, esposa, amante. A minha mulher é tudo. Olha, por conta mas- do tempo da medicina que atrapalha? Na verdade, nós tivemos alguns desafios na vida, né? Você vê, naquela época, em 1980, eu começando a estudar, a gente já montou os grêmios estudantis, já criou um movimento de melhoria da educação aqui na nossa região leste hoje. Em 86, nós tivemos esse desafio de montarmos a Rádio Táxi também. Aí fiz esse curso de medicina. Depois eu fiz o curso de cirurgia geral, depois cirurgia gastroenterológica. Depois tivemos esse desafio de montarmos o PSF, que antigamente era Programa Saúde da Família. Sim. Bem, uma vez eu saindo de um plantão de Barro Duro para ir para o plantão de Luzilândia, rapaz, eu terminei descendo um aterro no carro. Nossa. Foi. Nesse dia, eu terminei desistindo de todos os plantões que eu dava. Eu tinha me formado recentemente e eu achava que estava na hora de parar a estudar para fazer uma residência médica. Então eu tinha feito um concurso na prefeitura daqui e, por coincidência, no mesmo dia eu fui convocado para o concurso. Então, rapaz, só que eu ganhava um dinheiro relativamente bom e terminei voltando para ganhar 10% do que eu ganhava de Com um os modo plantões. geral. Isso. Mas aí eu tive que parar, voltei a estudar, fui montar essas estruturas de PSF em várias cidades do Piauí. Você priorizou. A pergunta é: você priorizou a sua carreira, mas você Isso. priorizou a sua carreira porque você tinha
um background, uma parte atrás muito grande para carregar? Isso, então demorou um pouco. Eu passei 3 anos para poder ter condições de fazer residência. Aí depois que eu fiz, nós tivemos aí um período que a gente teve que fazer muitos procedimentos cirúrgicos, porque havia uma necessidade em Teresina e tal. Então, de repente, doutor Silvio Mendes, na época, quis inaugurar o HUT. Eu me lembro desse dia. Pronto, o HUT foi uma história interessante, né? Na verdade, ele chamou CRM, Sociedade Piauiense, tudo enquanto, ex-diretores do HGV, convidou todo mundo para montar o HUT e inaugurar e ninguém aceitou. A equipe, né? A equipe não aceitou. Aí, de repente, ele lembrou que eu era do PSF, que eu tinha saído do PSF e que a comunidade tinha feito um abaixo-assinado para a gente não sair. Ele disse, rapaz, eu vou convidar, né, esse médico aqui e tal, que não conhecia pessoalmente. Ele tentou me convidar por 3 vezes e eu achava que podia ser isso. E eu também não aceitei inicialmente. Aí um dia ele disse, rapaz, onde você estiver eu vou aí falar com você. Ou seja, eu não tive saída. Então eu terminei indo à prefeitura e ele começou, ele disse que não queria, ele disse, não, pois me diga como é que eu faço. Aí eu fui dizendo, ó, dá para o senhor fazer assim, 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 até chegar à inauguração. Mas aí eu fiquei sozinho, ele disse, pois você vai me ajudar, na hora que você quiser você sai. E aí nós fomos montar a equipe para encontrar pessoas que aceitassem o desafio, e foi muito difícil. E eu lembro de um fato interessante, ele tentou contratar uma equipe da Unicamp para fazer nossa assessoria. Eles chegaram na primeira reunião 5 pessoas, aí perguntaram como é que está o teste de equipamentos. Não fizemos ainda. Era concurso para servidor, não fizemos ainda. Ele, rapaz, como é que vocês querem inaugurar um hospital que não tem nada disso? Então nós não podemos assessorar vocês. E foram embora. Aí deixaram a gente sozinho aqui para inaugurar um hospital de trauma no nível do HUT e não existia nenhum modelo no Brasil em que um fechou e o outro abriu simultaneamente. Que foi uma dificuldade que nós tivemos. Então nós terminamos fazendo tudo isso... Que era o Getúlio Vargas. Para ir para o HUT. Então nós tivemos que fazer tudo isso em 45 dias. E nossa, foi assim, tempo recorde. Foi uma força muito grande que ele deu, foi um desafio. E que hoje eu digo para minha esposa aqui... A maior referência. Eu digo, deu merda comigo, não me leva para o hospital particular. Nem eu, meu amigo. Me leva para o HUT, não é? Então, depois pode me ajeitar. Mas lá é o outro local. Lugar, mas me leva para onde eu sei e conheço. Então, Yetos, foi assim. Uns fatos interessantes do HUT que a gente nem conta, mas, por exemplo, os carrinhos de anestesia que estavam lá, quando foi no dia seguinte à inauguração, todos quebraram. Aí foi que a gente foi ver que eles não eram exatamente adequados para pessoas. Então tivemos que substituí-los assim, de uma hora para outra. Os equipamentos de nutrição já estavam há muito tempo instalados, quebraram todas as panelas na primeira semana. A equipe médica, eu passei 18 dias de plantão contínuo como sendo o único cirurgião do hospital. Minha nossa, você realizou quantas cirurgias? Rapaz, eu nem conto mais, mas foram muitos, porque só tinha eu, pô. Os outros não, ainda estavam naquele negócio de vai, não vai, o que precisa para ir, o hospital funcionando. E só pepino. Só confusão. Foram 18 dias que eu passei ininterruptamente no HUT, no início, na abertura do hospital. Nossa. Mas depois, nós trabalhamos aí muito tempo, teve um período que eu fui exonerado na época, né, que foi trocado a equipe, aí nós ficamos fora da direção, nós voltamos depois de 2013. Não, eu achei um alívio, tu sabia? Porque eu passei 7 meses fora, né? E eu já vinha de 7 anos, então era um negócio assim meio... cansativo. Mas é cansativo, mas é o que você gosta. Não, mas eu já tinha pedido para me afastar pelo menos um período para a gente poder dar uma respirada. Uhum. Eu até digo hoje, se há um período que eu vivi bem na minha vida, foi esse período que eu fiquei fora. 7 meses. Rapaz, eu conseguia viajar, passear, jogar bola. Namorar, andar de jet ski. Rapaz, eu fiz tudo que a gente gostaria de fazer. Pois é, ninguém sabe se é campeão
e manobras radicais em jet ski há muitos anos já. Eu sou até bom. Ora, se você é campeão, como é que você é até bom? Não, sou até bom hoje em dia. É mesmo? Ainda bom. Sofreu algum acidente? Não, nós tivemos alguns, assim, né, contratempos, mas acidente grave, nunca me machuquei, nunca Você machuquei não ninguém. mistura nem nada. bebida com velocidade. Não. Eu tenho meus limites, eu sou muito coerente nisso. Onde é motocicleta. Você gosta jet também? ski, gosto muito da minha motocicleta, tá até doido. Você tem quantas? Hoje eu tenho só 3. Quais? A GSR 750, que é moto velocidade, a 230 CRF, e uma antiga velha, que é a antiga Ninjas. Dizem que o senhor tem uma VCAT, né? Um VCAT, né? Não, eu queria ter uma VCAT, mas é uma lancha muito cara, não dá pra comprar não, ainda não. Essa paixão náutica, como é que surgiu? Rapaz, eu sou do interior e eu sou um nadador até razoável, né? Então, na época que eu comecei a ganhar meu dinheirinho como médico, havia um movimento de jet ski, havia encerrado em Teresina, e os jet ski estavam muito baratos. Eu terminei comprando um. E eu comprei, convidei alguns colegas, nós formamos um grupo de 4 pessoas e terminamos reativando a náutica do Piauí. Então, hoje em dia eu até melhoro meu jet ski. Eu já disse que eu troco meu jet ski ao invés de trocar meu carro. Que é um brinquedo que eu gosto, é um esporte muito bom, né? Tem o domínio sobre ele, Até razoável, tem a né? responsabilidade. Tem, a Maria. Muita gente morre de graça no jet ski, porque o jet ski, assim como o quadriciclo, assim como o UTV, ele é muito criminalizado. Diz, vai morrer, acidente, mata. Mas mata... Porque as pessoas não seguem as normas de segurança. Por exemplo, eu não vou andar no meu jet ski se eu ter minha habilitação, meu colete, estando sóbrio. Então, quando as pessoas quebram as normas de segurança, elas correm o risco. E é aí que as coisas acontecem. Se você for ver, o histórico dos acidentes de jet ski na nossa região, todos eles foram por quebra de norma de segurança, todos. Álcool, velocidade, falta de habilidade, que você não tem a carteira, não tem o conhecimento técnico, né? E autoconfiança. Você não pode andar perto de um banhista, porque o banhista mergulha, levanta a cabeça, você não está vendo. E tem a distância de manobrar. Então, tudo isso você tem que ver no jet ski. Ande com o seu colega. Essas habilidades. E como é que você virou campeão de manobras radicais de jet ski? Rapaz, na época, assim, mais jovem, muito afoito, então a gente foi criando algumas manobras, né? E aí, como a gente começou, tem um passo na frente. Então a gente ensinava para os outros, mas uma manobra que a gente já tinha treinado exaustivamente. Aí depois eu fui treinar o wakeboard. Então eu tenho aqui algumas lesões da prancha. Minha nossa, é mesmo! Então eu tenho umas manobras que eu criei, que eu treinava. Eu tenho uma, por exemplo, que eu treinei, cortou aqui, ó, no nariz. Aí 15 dias depois sarou, eu fui treinar de novo. Cortou 1 milímetrozinho perto dela. Sarou, fui treinar de novo, cortou de novo, então larguei de mão. O wakeboard, pra quem tá assistindo a gente. É aquela prancha que o jet ski lhe puxa e que você conseguia dar aqueles saltos? Conseguia fazer umas ainda manobras. hoje? Não, hoje eu não faço mais não, tu é doido. Rapaz, hoje não arrisco mais me machucar não, meu amigo. E esse corte da testa também foi com o náutico? Aqui foi queda de jumento. Eu era danado, porra, no interior. Do jet ski pro jumento. Não, foi no interior ainda, na época do jumento. Sim. Né? Eu era pequeno, como ainda tô, mas era menor e eu gostava de andar de cavalo, de jumento e tal. Então, o papai tinha um jumento meio teimoso, eu montava na porteira, na hora que ele passava eu sentava em cima. Ele pulava, me derrubava. Mas eu fazia isso frequentemente. Rodeio, era? Rodeio? Era uma brincadeira parecida com rodeio, mas não era rodeio, não. Eu queria era desafiar a porra do jumento. Mas aí, ó, tem inúmeros jumento, cortes. Eu vou te ferrar, jumento. Isso. Eu que vou te ferrar. Rapaz, uma vez, a mamãe mandava deixar comida pros trabalhadores, né, na roça. É. Aí eu montava no cavalo, botava a gamela de comida aqui na sela. E uma vez eu levando comida para os trabalhadores, rapaz, o cavalo freia de uma vez. Que eu olhei a porra de uma onça, assim, uns 20 metros na minha frente. Mas era oncinha sussuarana, porra. Mas naquela época, até que você mostrasse que ali não era uma onça. Ah, pai. De grande risco, meu amigo. Como é que tava o calção? Como foi que ficou o Rapaz, calção? molhado, Wilson, molhado, sujo. Eu soltei a gamela de comida e
pra casa, minha amiga, eu acho que ainda hoje eu suo. Quando eu vejo, eu lembro daquela imagem. Pense. Mas chegou todo cagado em Mas, casa. meu amigo, no mínimo, Yeltsin, rapaz. Ora, no interior, pô, você com 8, 10 anos de idade. E a porra de uma onça, que ela não correu, interessante. Do jeito que ela veio, atravessou o caminho e na dela. O cavalo que parou de uma vez. Puf. Ele parou e você voou. E a comida? Não, a comida que voou. Eu não, eu ainda segurei na cela. Mas a gamela de comida caiu, meu essa amigo. comida pode ir. Eu não. Meu amigo, voltei pra casa e foi cedo. Eu nunca tinha visto um bicho daquele. E alguém Pô, tá acreditou nessa história? A mamãe, ela viu o rastro, ela foi lá pegar a gamela de Pra comida. ver se era verdade. E viu, foi, tá doido, senão era taca, meu amigo. Rapaz. Tu acha certo ou errado, por exemplo, a dignidade que você trouxe, né, de estudo e tal, porque seu pai ensinou a trabalhar muito cedo, hoje a meninada não poder fazer absolutamente nada? Mas eu vejo hoje, assim, um erro que as normas, as leis fazem. É claro que eu não posso usar um filho hoje como meu pai usava. Cedinho você vai comigo para a roça, plantar, capinar, alguma coisa desse tipo. Tudo bem, preferência para o estudo. Mas quando você deixa a ociosidade tomar conta de uma criança, ela perde muita oportunidade, Elcio, de aprender a sobreviver, lutar pela sua vida, aprender, na verdade, o que é certo e se acomoda. As pessoas acham que as coisas vêm para você assim, de mão beijada. E não é bem isso que acontece, entendeu? Às vezes a pessoa diz, Gilberto e tal, me ajuda, pai, porque tu é médico, não sei o que. Rapaz, mas tu sabe, Fidonhego, o caminho que eu percorri para chegar até aqui? Então, mas é assim. O que você falaria para uma criança hoje de 12 anos? Meu amigo, se tiver oportunidade de aprender, fazer alguma coisa, aprenda, porque tudo que você aprende é útil. Hoje, eu já tive a oportunidade de fazer, por exemplo, tirar o couro de um carneiro. Faço com tranquilidade. Pelar uma galinhazinha, mas a menina é ligeiro. Somos dois. Fazer um abano, faço tranquilo. O que é o abano? Um abano é um instrumento de palha que você usa, assim, para abanar o fogo. Ah, tá, o abano. Então isso aí. Conhece cada pedaço de carne? Conheço muitos, né? Não. Você não foi açougueiro? Não, eu disse um alcatra, uma coisa assim, um filé, uma maminha, né, não? A maminha. Trabalho até bem com elas, pô, tranquilo. Mais uma perna, um bumbum. Um bumbum, uma coisa assim também, dá pra gente fazer uma diferença assim. Tá namorando, doutor Gilberto? Agora eu tô. Senão ela se zanga, se eu disser que não, viu? Ó, então deu certo, eu falando lá no programa e tal. Arrumou, né? Mais nova? É, um pouquinho mais nova. Tipo 20 anos? Não, tem 30. Tá bom. Tá velho, eu já disse. Se passar disso, eu desisto. Não, Ian, só Mas morar junto, você consegue morar junto hoje? Não, eu moro no meu apartamento aqui, ela mora lá no apartamento dela, no cantinho. Então não dá certo morar. Não, dá certo não, que a Sonha briga, a Sonha separa a gente. A Sonha é sua filha? Minha filha, a Maria é ciumenta demais. Não dá certo. Dormir fora? Ah, Maria, vai, é um xodó. Mentira, ela não deixa você dormir fora? É, mas é assim, eu durmo, mas quando chega de manhã ela, tá acostumando. Olha, sua casa é aqui. Aí ela briga. Tu é organizado financeiramente? Não, isso aí eu não sou. Até porque, assim, não é que eu não ganho. Eu nunca fui de ganhar muito dinheiro, até porque quando eu entrei nessa área de medicina, não foi meu objetivo exatamente ganhar dinheiro. E como eu sempre tive despesas grandes com família, com tudo enquanto, ainda hoje eu tenho outras pessoas que eu ajudo independente da família, entendeu? Tem umas atividades assim que a gente faz do ponto de vista humano. Então eu gasto muito com isso, Edson. Isso aí eu... Gasta o quê? Quantos por cento do teu salário? Não, eu acho que eu gasto pelo menos 10% só com essas ajudas assim. Mas te faz bem. Não, eu gosto muito, é doido. Mas porque quem olha assim, o doutor Gilberto deve ser rico, com não, patrimônio contrário. gigante. Não. Só tem uma casa de morada de herança que é no Mucambinho. Você mora ainda lá? Hoje não, eu já estou morando aqui num apartamentozinho que eu tenho aí comprado há muitos anos. Mas, por exemplo, não tenho patrimônio. Não dá para fazer patrimônio. E você se arrepende? Não, eu acho que é assim. Eu já tenho muito mais do que até eu esperava ter. Que né? massa. É lógico, pô, porque você sai do interior, pô, analfabeto. Aos 12 anos de idade, começa a estudar, pai e mãe, 6 irmãos. Então eu até digo que hoje meus irmãos têm mais do que eu.
entendeu? Tem não. Bom, pelo menos economicamente assim, a gente tem. Então, Mas não tem. nunca foi meu objetivo dizer, eu tenho um sítio, nunca tive, fazenda nunca tive, não tenho nada. Tenho meu carro de andar, minha moto, meu jet ski, só. Que são as suas paixões, né? Só eu faço o que eu gosto, assim, entendeu? Mas não tenho, assim, esse negócio, vou fazer uma casona. Não. Eu moro num apartamento de 70 metros quadrados, não tem nem elevador, mas tenho muitos anos e é meu. Mas é muito feliz. Lógico que esse é pago, é nosso, pronto, vou ficar Não é assim picanha, muito né, Kilson? Não, não é pequeno. Aí, doutor Gilberto. Isso, às vezes as pessoas até dizem assim, Gilberto, hoje tu é secretário de saúde. Sim, meu amigo, o que é que muda na minha vida? E Elton, desde de muitos anos eu tive cargo na gestão. Pois é. Hoje eu diria para você assim, eu tive 3 cursos superiores, né? Física, veterinária e medicina. Terminou todos. Não, é física, ainda falta uma coisinha para terminar. Não vou terminar, é evidente que eu não vou. E especializações médicas da área, eu já tenho 17 especializações, eu tenho até um número bom, Aff. razoável. Claro, se você perguntar, exerce todas, eu acho que sim, de um modo geral eu faço. Tu tem quantas cirurgias já fez? Rapaz, não dá para contar, não. Eu tive um período que eu fazia 30 cirurgias por dia, das menores. Das maiores era em média 10, 14. Um dia eu tive uma auditora que ela voltou todas as minhas cirurgias. Porque ela disse que era impossível alguém fazer 14 cirurgias de 10 da manhã a 3 da tarde. Mas eu fazia. Eu tenho uma habilidade cirúrgica muito grande. Que tipo de cirurgia? Qualquer uma, eu faço todas. Você é especialista em quê, Gilberto? Todas as cirurgias eu faço. Estou dizendo, Na clínica geral. da língua até a bunda eu faço. Da hemorroida para tireoide para cima, todas. Qual foi a pior cirurgia que você já fez? Mas eu diria assim, a mais engraçada. Que eu tive... É porque eu tenho R3 em cirurgia, são complicações cirúrgicas. Mas eu não sei o que é R3. Pronto, é assim. É um nível de cirurgia que se alguém erra, dá errado, alguma coisa complica, você entra para resolver. Entendi. Então, eu numa época, uns alunos nossos, hoje, né, eram residentes, eu lembro disso, no último dia de uma turma de residente. Então, os 2 residentes chegaram para mim numa cirurgia do pronto-socorro, um paciente baleado. Aí eles disseram, Gilberto, deixa a gente entrar sozinho nessa cirurgia, que é o último dia, nós já somos cirurgião mesmo. Aí eu, tá tudo bem, vocês realmente terminam de se formar hoje meia-noite, entraram os 2. Era uma lesão que transfixava o fígado, o pâncreas, o estômago. Então, na hora que eles abriram, que viram o tipo de cirurgia, aí eles disseram, professor, dá pro senhor entrar? Eu digo, o filho do égua desse, faltando um dia, ele já deixou de chamar professor. Já chamou pelo nome. Agora é professor. Agora, na hora que ele viu a confusão, ele diz, é professor, entendeu? E salvou o cara? Então vamos, nós operamos ele muito bem. O cara hoje em dia é vivo. Até a gente comenta isso, que Caramba. ele foi a última prova que essa turma de residente fez. Qual o pior tipo de cirurgia de trauma, assim, que é difícil escapar, Gilberto? Rapaz, nós temos muitas, mas quando compromete o pâncreas, passão posterior do duodeno, tem uma dificuldade bem maior. Mas nós temos, por exemplo, uma lembrança boa que eu tenho, 2 crianças que foram espetadas no Promorá, numa época, um maluco lá espetou. Eu lembro dessa parada, eu lembro. Isso, Pronto. espetado. Aí, desesperado, pegou e... Isso, furou. E como nós temos um cirurgião de plantão de pediatria, e eu como diretor, quando chegaram os 2, precisavam ser operados imediato. Eu sou cirurgião geral de adulto, mas como só tinha um cirurgião de pediatria, eu tive que operar o outro. Então, tem situações assim complicadas. E foi entendeu? difícil? Porque não é a sua área. Mas conseguiu. Mas com certeza, tivemos muito sucesso. Não, isso aí nós tivemos várias Já situações recebeu famosos assim? Famosos que eu digo pra gente, que pra nossa Já, área. gente muito mais conhecida, gente Já sim, salvou já gente. tivemos muita situação. Pode contar uma? Eles, na verdade, não querem esse Não, tipo, né, não precisa de falar o nome, comentários, do jornalismo, assim. Não, tivemos gente da política. Nós tivemos, por exemplo, um policial federal, né, que ele teve numa operação que eu tive que operar ele de madrugada
no hospital privado, um caso muito grave. Mas havia uma situação lá que ele tinha se envolvido, que ele não queria que ninguém soubesse, nem a polícia, na verdade, ele queria que soubesse, entendeu? Era uma história fugindo de um amante com outra, aí terminou sendo essas coisas que tem aí na vida. Doutor, dentro da ética médica, o senhor acredita que o médico ele comete erro? É muito difícil apontar que um médico errou. Como é que o senhor analisa isso? Eu diria assim, Kilson, existem, por exemplo, se você sair daqui para ir para a TV, você tem vários caminhos, não tem? Tem. Alguns deles têm mais dificuldade, outros mais facilidade, uns o trânsito está pior. Então, às vezes, num procedimento, você pode escolher um caminho, uma técnica ou uma tática que pode até não ser a melhor. E você termina fazendo ela. Então, se você disser assim, alguém errou por intenção, não, claro que não. Às vezes você comete erro, sim, e está escrito lá, para cada procedimento cirúrgico definido, tem uma margem de erro do profissional, da técnica ou da tática e uma taxa de complicação. Não deixa de ser diferente quando você vai andar jet ski. E isso, por isso que eu já disse, eu já tive acidente de jet, já. Não com complicações, por quê? Porque eu segui as normas. Pra você ter ideia, na época que o Mesquita sofreu o acidente, eu liguei pro Dr. Gilberto. Não foi, Dr. Gilberto? Liguei pro Paulo Márcio. E o Paulo Márcio ele foi mais brando, assim, humanizado e disse, olha, a gente vai trazer, vai fazer o que pode. Mas o Gilberto foi muito forte, ele disse. 95% morre. de mediastinite morre, ou seja, de cada 20, um escapa. E o Mesquita tá num dos 20. Olha que loucura. De cada 20, um escapa. E ele tá dentro dessa estatística. Ele escapou, primeiro pelo... Eu acredito que Teresina talvez tenha uma das melhores mãos de obras, assim, de médicos, de medicina, de gente espetacular, fora da curva total. Se os caras morassem em São Paulo, eram os pica do mundo, né, de medicina. Tu concorda? Mas com certeza, nós fazemos tudo aqui, Yeltsin. Nós não temos a tecnologia que muitos serviços têm. Em São Paulo? E isso, no entanto, a gente tem que fazer com o que tem. Então você termina criando habilidades assim extraordinárias. Fora do comum, exatamente. Extraordinárias. Olha, eu fui somar um único ano, eu tinha feito no pronto-socorro do HUT 287 cirurgias só entre baleado e atropelado, espancado, essa coisa toda. Então, um movimento cirúrgico desse, para nós, é considerado uma curva acima do padrão normal. Teve um bandido assim que já pegou na mão e disse assim, rapaz, me salva, pelo amor de Deus, vou morrer. Isso aí nós já tivemos vários casos desses, é uma situação... eu sempre trabalhei, Elton, e eu gosto de cirurgia muito, operei muito, mas eu tenho assim uma atração muito especial por cirurgias de urgência e emergência. O esfaqueado, o baleado, eu até explico. Se nós vamos operar uma vesícula, uma hérnia, ela já tem uma técnica definida. Mas se você vai operar um baleado, um atropelado, um espancado, não. Você abre o paciente e, na verdade, você não sabe o que vai encontrar. Então, aquilo já entra com adrenalina. Na hora que abre aqui, você... Isso, aí você vai ver o que você vai fazer. Então, são decisões, assim, rápidas que você tem que tomar, né? São ações muito imediatas e isso dá uma certa emoção, né? E qual foi que você lembra que mais marca, assim? Não, nós tivemos inúmeras, isso aí nós tivemos, assim, de pessoas conhecidas, de pessoas amigas, né? Até familiares, tivemos muitas. Tu tava na época do Donizete Adalto na... Não, naquela época não. Naquela época não. Eu ainda estava estudante ainda. Ainda era estudante, Era estudante. Eu fazia saúde pública naquela época. Que é dentre os cursos que eu tenho. Aí vamos lá pro bandido. Vamos lá. Interessante. Nós estávamos no plantão no HUT. Aí um colega sugeriu que no lanche a gente comesse pizza. Ele disse, rapaz, eu tenho um conhecido que tem uma pizzaria, eu ligo para ele, ele prepara e nós vamos pegar. Porque o delivery não estava... como está hoje. Existia, né? Se fosse hoje, não era aquilo, a gente só pediria. Abria o telefone e chegava. Ó, gente, rápido demais. Então, aí o colega disse, olha, eu vou pegar, fica aqui na Morada do Sol. E ele de repente saiu. Quando ele parou o carro na Morada do Sol, ele foi assaltado. Caramba. Tomaram o carro dele. E aí ele avisou e tal, vem pra cá, ele terminou voltando pro plantão. Quando o cabra sai no carro dele, a polícia persegue. E deu uns 2 tiros nesse assaltante. E ele parou no pronto-socorro do HUT na hora. Aí,
Quando ele viu o cara, ele disse, rapaz, o cara que assaltou o meu carro é esse aqui. Aí ele olhou pra ele e disse assim, olha, agora quem vai te operar sou eu. O cara que tinha assaltado ele. Rapaz, 1 hora antes, no máximo 1 hora. E aí? Aí, claro, a gente não deixa, né, porra? Porque... A emoção. A emoção. Mas ele falou o quê? O cara... Ele falou pro cara. E o cara respondeu? Só baixou a cabeça. Não respondeu nada. Tinha pego quantas nem balas? falou nada. Tinha 2 tiros. Ele pegou 2 tiros da polícia. E aí você que fez a cirurgia? Foi, eu fui operá-lo. Aí eu olhando aqui pra ele o tempo todo, doutor, não me deixe morrer, não me deixe morrer. E eu lembrando aqui, olha, ou eu te opero, ou eu deixo o colega tal vir te operar, entendeu? Aí ele... Rapaz, ele anestesiado e ele teve uma certa resistência, perguntando, faça o que puderem por mim. Sim, a gente sempre faz. E aí conseguiu salvar? Conseguimos. E para nós é o seguinte, o médico e essa turma que trabalha na urgência, a gente não vê se o cara é o bandido ou é a vítima, ou o que quer que seja. É um desafio para nós salvarmos todos os pacientes que entram. Então ele pode ser a vítima, pode ser o bandido, seja ele quem for. A vida acima de tudo. Acima de tudo. A gente sempre tem isso como meta. A equipe inteira, eles trabalham assim. Não quero nem saber quem tu é, nós queremos é salvar a tua vida. Sou repórter policial. Sempre um bandido baleado, ele dá entrada no HUT, ele rapidamente é atendido. Gera essa dúvida na população, doutor. Gera. Mas é assim, a lei diz que ele tem preferência, inclusive, sobre o cidadão. Se você tiver 2 baleados aqui, eu tenho que operar primeiro o bandido. É o que a lei diz. Como assim? Ele não entra em fila, ele tem preferência, ele tem tudo, rapaz. Infelizmente é assim. Mas por que, doutor? Rapaz, é o que a lei diz. Entendeu? Tu imagina, um cidadão pegou uma bala e o bandido pegou a bala, o bandido entra na minha frente. Entra na frente. Seja no atendimento inicial, seja numa fila, em qualquer lugar ele tem preferência. Essa eu não sabia. Pois é verdade. Aí assegurado. Mas não dá uma raiva, não? Rapaz, às vezes não, porque quando a gente olha é assim, ó, você é um paciente também. Entrou, tem que fazer. Então a gente faz independente da profissão, da atividade, tá errado ou certo. Já perdeu alguém que você conhecia na mesa de cirurgia? Já sim, já tivemos uns casos assim que... Qual foi o que mais marcou? Você tenta assim... Eu já tive alguns colegas, por exemplo, que trabalharam comigo, né? E nós tivemos um acidentado que acidentou-se ali em frente à rodoviária. O ônibus passou por cima da pelve dele, ele vinha de moto pro serviço e se acidentou. E eu olhei para ele, quando eu vi o tipo de acidente, eu sabia que ele ia morrer. Tu consegue saber? A maioria a gente consegue. Eu tenho, assim, um prognóstico muito bom. Eu até somava para os alunos que... Em 12, 13 anos de HUT, eu só perdi 7 prognósticos. Quando eu olho para o paciente que eu comento que ele não vai sair, a tendência é não sair. Minha nossa. Por várias características, pela experiência, pelo tempo e tudo que a gente conhece. Então, esse colega entrou conversando. Gilberto, rapaz, eu terminei me acidentando ali, mas eu estou consciente, estou bem. Eu olhei para a pelve dele aberta. A pelve é... Aqui a bacia, as virilhas. E eu olhei para ele e eu disse, com esse tipo de lesão aí, o prognóstico é muito ruim. Dificilmente você... Falou para ele. Você terá sucesso no tratamento. E ele terminou obtuando alguns minutos depois. Não foi muito tempo, foi pouco tempo. Semelhante ao problema que o Mesquita teve, eu tive um paciente de Barras, me pediram um parecer e eu disse para ele, olha, você está consciente, está rígido, mas esse seu problema, a chance é muito pequena. Falei para a família, expliquei tudinho. E a família, doutor, mas não é, meu marido está até bem, mas o prognóstico dele é muito ruim. Que é evolução, né? Isso, então ele evoluiu. 7 dias depois ele obtuou e a família depois... No início foi até grosseira quando eu passei o prognóstico. Né? É natural, é isso mesmo. Hoje você já nem... Não, hoje eu nem ligo para isso. O meu também era ruim, né? Não, o teu, tranquilo. Lesão torácica do jeito que tu teve, filho da mãe, tá doido? A chance de obtuar é grande. Por embolia, por outras complicações que tem no pós-trauma. Mas não é, por exemplo, essa lesão que você falou do colega que teve câncer de vias biliares, 100% vai ter óbito, em média, em 6 meses. Então isso a gente já sabe.
A ciência diz isso, né? Isso. Tive o pai de uma namorada minha, que inclusive quando eu vi o exame e vi o paciente, eu digo, olha, ele vai ter no máximo 6 meses de vida. Ele zangou, até separou do namoro e tal. Disse que eu estava agorando o pai dela, mas a gente tem uma experiência muito grande. Você pegou aquelas meninas de Castelo, né? Que Foi. repercutiu no Brasil inteiro. Aquelas meninas nós fizemos todo o possível ali intensamente, só perdemos uma, né? Mas a situação delas Daniele. foi muito complicada. Por quê, doutor? Porque assim, veja a maneira com que elas foram agredidas, né? Aqueles meninos botaram elas no chão e ficaram batendo com pedra, jogando pedra em cima delas. Na cabeça. Na cabeça, no tórax, na verdade no corpo inteiro. Que maldade. Mas elas estavam muito deformadas, entendeu? E a droga, foi um problema vascular que ela teve, uma ruptura de tudo, né, vascular, tentamos. E as outras a gente saíram bem, mas ela chegou consciente, chegou? Conversava com a gente todo dia, pai, porque ela Sério? teve uma complicação vascular no pescoço. Uma trombose? Ela rompeu. Não, na verdade foi romper o aneurisma no local da traqueostomia, ao lado da traqueostomia. Aqui. Isso, no pescoço. Então ela rompeu uma artéria que tem aqui próximo. A pancada deixou a artéria fragilizada. E com a traqueostomia e o movimento da traqueostomia, ela terminou sangrando, aspirou o sangue e não deu tempo de salvar. Embolia? Não, aspirou o sangue. Ela morreu afogada no sangue. Que entendeu? Loucura, Grosso modo, né? foi. A minha esposa falou em trombo, né? A Rio, ela teve pós-parto trombose. A gente nunca teve outro filho com medo de ter uma recidiva disso aí, né? disso. Porque quando tem uma vez, tem as chances, né? Porque a gente ficou com muito tempo, muito medo na época. A gente vai falar já de Covid, que é uma pauta muito importante nesse aspecto. Você se sentiu mal virando meme no Brasil inteiro? Não, na verdade, nós temos os momentos, Elcio, de descontração. E, na verdade, ali era na hora do almoço que eu estava dando uma entrevista e a pessoa perguntou se eu queria almoçar. Aí eu disse, olha, as mulheres são vacinadas pela manhã, porque, na verdade, o número de mulheres na mesma faixa etária é maior do que de homens. Tá aí, ó. Isso. Esse vídeo da... Então, e a pessoa passou aqui e perguntou, vai almoçar? A menina passou aqui. Isso, passou bem aqui na minha frente, que é a que trabalha na cantina lá, no trailer. Aí perguntou o quê? Aí perguntou se eu ia almoçar. Ah. Aí eu fui e disse assim, as mulheres são vacinadas pela manhã, que é para voltar mais cedo e fazer o almoço. Mas isso não é nada de agressivo, não tem nada a ver, isso aí é o natural e é o normal. Eu até acho bonito, porque eu gosto muito de fazer comida, né? Entendeu? Um dos meus hobbies, inclusive, eu já disse... culinária, né? Eu sou um dos poucos que faz um churrasco para os outros só para eu ter o prazer de fazer. Entendeu? Então, eu até gosto. Mas te doeu? Porque a internet é uma terra... Não, nunca. É que eu vi muita besteira, assim, muita gente falando muita merda. Eu vou te dizer, esses comentários eu nem leio, eu nem vejo. Alguém às vezes me conta que foi assim, mas as pessoas que me conhecem, sabe, esses anos todos que eu tenho de gestão, de experiência, eu não lembro de ter tido alguém para dizer, ao menos assim, Gilberto é ladrão. Isso eu não costumo ouvir, entendeu? Eu costumo ouvir o contrário. Gilberto, eu sei o seu compromisso, sei sua responsabilidade, sei o seu interesse, sei o seu envolvimento. Então, quando alguém faz uma coisa assim depreciativa, eu também não levo em conta, porque eu sei que existem muitas outras opiniões contrárias. Então, eu nem perco tempo de ficar discutindo na internet enquanto estão... Não, nessas coisas aí eu não... Você arrepende de ter falado? Não, eu estou dizendo que isso aí não é nenhuma maldade. Eu apenas comentei assim, as mulheres serão vacinadas pela manhã com o objetivo de chegar mais cedo para fazerem o almoço, né? E principalmente porque estava naquela faixa... Na faixa etária de donas de casa, né? Das que era mulheres formado para donas de casa. Isso. Mas aí a turma leva...
comenta, e isso aí, mano. Rodou o Brasil todo, inteiro, cara. até a Xuxa comentou. Eu digo, olha, rapaz, de repente nós aí, o comentário nacional, mas... Porque assim, o pessoal comenta lá, uns positivos, outros negativos, aí muita gente manda no privado. Gilberto, pô, isso é sacanagem, tá? Rapaz, deixa a turma comentar. Mas também não te incomoda? Não, me incomoda nem um pingo, Eto, sabia? Nada. Eu só me incomodo quando é um caso que a turma inventa, que cria. Fake news. Isso. E esses casos eu até agradeço. Elas não têm surtido muito efeito quanto fazem isso de mim. Porque o número de pessoas que defendem já é tão grande que geralmente não vai muito. Eu escutei algumas semanas atrás, não, o Gilberto tá com data marcada para cair da secretaria. Ele vai sair da fundação. Já ouviu isso? Já ouvi esses comentários, eu nem ligo pra isso, rapaz. Ô, gente. A relação é muito respeitosa com o doutor Pessoa e... Não, nós já temos uma história aí muito longa, juntos, e trabalhamos muito juntos. E assim, é consolidada. Saúde, isso, a saúde metade do servidor da prefeitura é na saúde. Então, os problemas da saúde, dos 10 principais problemas de Teresina, nesse momento, 9 estão com a saúde. Só o transporte coletivo é que não é da saúde. Então, nós estamos assim, numa pasta que somos 20 e poucos secretários, 29. Então, nós temos um secretário que cuida praticamente da metade da cidade de Teresina. Verdade. Então, isso cria em muita gente inveja, cria muita gente assim, né? Como diz a historinha, de gestão, porque gostaria de estar numa situação dessa. Mas vamos lembrar que nem todo mundo se preparou tanto para fazer isso. Isso, tem uma experiência tão grande de gestão quanto a gente tem. Eu já disse que da Fundação Municipal de Saúde, hoje eu sou presidente, mas eu entrei lá há 24 anos como ureia seca. Então, todos os setores da Fundação Municipal de Saúde eu conheço, eu passei, eu trabalhei, muitos eu ajudei a criar. O malandro que chega para te enganar... É meio difícil, né? Por quê? Porque nós já conhecemos, rapaz, o trâmite todo. Como eu disse, olha, doutor Gilberto, aqui tem esse negócio. Eu lembro, rapaz, já passei por isso muitas vezes, minha amiga. Então, já? Todos os níveis da Fundação Municipal de Saúde eu já passei, tive muitos anos, tive muitas discussões. Eu ainda tenho um problema porque com esse Covid ele atrapalha muito a evolução do serviço, né? Ele atrapalhou muito, ele ainda não permite a gente avançar quanto a gente gostaria de avançar. Mas certamente agora, com essa redução do Covid, nós avançaremos muito mais na gestão. Quando você recebeu esse convite para assumir, né? A gente vem de um ano de pandemia muito forte, né? Absolutamente muito forte. De muitas tristezas, né? De perder gente muito importante no nosso cotidiano. Você esperava lá atrás, quando começou a pandemia, quando a galera falava, alguns falavam sobre gripezinha, você acreditava na ciência e já imaginava que ia dar isso tudo? Eu também tenho dentre os cursos que eu tenho de infectologia, de CCIH, de epidemiologia, essa coisa toda. Então a gente já sabe como isso evolui, Elton. Quando, em janeiro que eu assumi, eu avisei, olha, nós teremos na segunda quinzena de fevereiro, eu até usei o nome, se eu não me engano, explosão, um nomezinho assim, mais ou menos. Acho que foi explosão. Foi, explosão de casa. Aí alguns comentários ainda fizeram, rapaz, você está fazendo medo da população, isso não vai acontecer. E aconteceu, conforme até a data coincidiu. Casou. Isso, por quê? Porque a gente já tem esse conhecimento técnico, rapaz. Claro. Então, essa pandemia foi assim, nós estávamos no HGV na época como diretor do HGV e nas reuniões que nós tivemos ficou definido que o HGV seria referência para todos os outros casos, menos Covid. Só que o Covid chegou de forma tão rápida... Mas foi um erro? Não, eu acho que era uma estratégia mais que correta. O problema é que ninguém sabia ainda qual seria a evolução do Covid aqui. Te assustou? Eu te garanto que, assim, por toda a experiência que a gente tem, você vê uma doença diferente, todo mundo com medo,
eu perdi vários assessores e vários colegas com pânico, doença do pânico. Muitos. Inclusive a nossa chefe de CCIH entrou em pânico que não conseguia entrar no hospital. Você vê, a minha chefe da CCIH. Perdeu por medo, trabalho. por pânico, isso, por trabalho. Muitos colegas nossos médicos também entraram em pânico, correram do plantão, fugiram, desapareceram. Nós tivemos um dia que dos 6 membros da equipe, 5 fugiram, desapareceram. Porque era um negócio estranho. Ninguém entendia, né? Aí nós tivemos, por exemplo, que montar a estrutura de UTI, só que previamente eu já tinha imaginado com a equipe que se os outros hospitais não se preparassem antes, a gente teria que assumir o Covid. E realmente tiveram dificuldades. E previamente a gente preparou o hospital que se houvesse necessidade, a gente assumiria. O HGV, no caso. O HGV. Aí nós tivemos que abrir assim, 50 leitos de UTI em uma semana, pô, isso é impossível acontecer. Mas essa experiência a gente já tinha trazido do HUT, na época que nós tivemos... 45 dias. Na época de diretor do HUT, que faltava leito de UTI, um dia a gente combinou que teríamos que abrir uma UTI. Improvisada, mas teríamos que abrir. O Firmino fez um bom trabalho? Não, fez. O Firmino era muito interessado nessa área de saúde. Ele procurava se inteirar muito bem. Agora, o que é difícil, é você montar equipe. Você nunca vai ser um bom diretor se você não tiver uma boa equipe com você. Se você não tiver time. Isso, o time é mais importante do que você. Verdade. Olha, chega um período que até sem você o serviço anda. Isso quer dizer, você montou uma boa equipe, você montou um bom time. Né? Então, nessa época, nós criamos uma UTI em 15 dias, pô. Nunca habilitamos ela, todo mundo foi contra, mas deu certo. Depois, nós tivemos uma situação no HUT em que o número de pessoas que entravam era impossível você atender bem. Aí um dia eu ainda lembro, 5 de dezembro, convidei todo mundo para a gente fechar parcialmente o HUT e ninguém concordou, só 4 servidores. E eu comecei com 4 servidores. E nós vimos depois que foi a melhor medida já tomada. Eu até acho, se você perguntar qual foi a melhor ação que eu já fiz, foi essa. Hoje o HUT é referenciado, ele recebe o que realmente precisa receber e cuida de forma coerente. Total. Não adianta eu receber 100 casos por dia, pira, coceira como tinha, e eu não poder atender os casos graves. Baleado, esfaqueado. Agora, doutor, o governo abriu crédito para o cidadão mais pobre ter uma motocicleta. Eu me lembro que muitos acidentes aconteceram e as pessoas tinham um certo receio de ir para o HUT porque voltavam sem uma perna, sem um membro. Como é que o senhor viu aquela situação? Na verdade, nós trabalhamos com alta complexidade. Então, tudo que os outros não conseguem fazer, mandam para a gente. Então, se nós trabalhamos com a gravidade maior, o trabalho é maior e a chance do paciente também morrer é maior, porque nós trabalhamos com os casos mais graves. Às vezes, o paciente fica internado num determinado hospital vários e vários dias. Não deu mais jeito? Manda. E a gente cuida, entendeu, Kilson? Mas erros médicos no HUT... E nesses grandes hospitais, eles são o mínimo do mínimo, porque eles são obrigados a seguir norma de segurança. Mas acontecem, né? Assim, é no mínimo do mínimo, mas acontece, né? Mas é o que eu disse antes, eles estão dentro das margens de aceitação para cada tipo de serviço. A gente está passando pelo período agora de pós-vacina, né? Qual a expectativa do senhor? Rapaz, nós montamos vários centros de atendimento pós-Covid, porque existem complicações que as pessoas nem levam a sério, eu penso que não existem. Mas hoje tem esquecimento, fraqueza muscular, perda de apetite, alterações dos hábitos intestinais, alterações cardíacas. Meu pai, ele começou um tratamento ontem no CI de Parnaíba. Ele não consegue, depois do Covid, ele teve quase 80% do pulmão comprometido. Ele chegou ao nível 14 de oxigênio. Já pensou? 14 para entubou com 15, pertinho, né? 14. De Glasgow, né? E ele não consegue caminhar, por exemplo, daqui até a porta da minha casa. Não consegue. E ele demorou a entender que tinha que fazer a reabilitação.
E a maioria da população não quer fazer a reabilitação. Não, eles acham que não tem nada a ver e que não é isso que acontece. Nós montamos o Lineu Araújo, o CI foi ampliado, São Carlos Borromeu e vários outros serviços de fisioterapia que nós estamos estimulando a se credenciarem ou aumentarem seu serviço. Exatamente para a gente recuperar essas pessoas. Porque é importante, né? Muito. Você acha que o mundo volta ao normal quando? E eu acho que nunca mais vai ficar livre do Covid. Isso é uma certeza. Mas nós vamos aprender a conviver com ele. Nós vamos ter controle sobre ele. Então, a dengue, nós não já aprendemos a viver com a dengue? Ela não vai acabar tão cedo. Então, o Covid também vai estar presente. Seja numa comunidade mais distante, seja num país mais afastado. Mas o comércio, você acha que a gente possa voltar em quanto tempo? Eu acho que final de novembro nós estamos com essa turma vacinada. Então o comércio já deverá estar liberado. Teresina... Eu acho que um pouco antes. Porque, oxigenar, né? Isso. Eu acho que hoje, Teresina, nós trabalhamos muito bem. A questão do leito... rapaz, em janeiro nós fizemos uma previsão de usar 174 aparelhos a mais de intubação. E nós conseguimos esses equipamentos. Agora, no pico do Covid, nós só tivemos 2 de reserva. Ou seja, nós calculamos exatamente o número que a gente precisaria. Foi uns cálculos assim, muito bem feitos. Então, Covid em Teresina, nós emprestamos equipamento para todos os hospitais. E fizemos um trabalho de troca de tanques de oxigênio com um carro andando, nós trocamos o pneu. Mas nós tivemos um dia que nós tivemos menos de 10% de reserva de oxigênio. Foi limítrofe. O senhor teve lá no Disseu, no hospital, fazendo entrega daquela espécie de bala. Mas, por exemplo, uma classe que parou e já não volta há muito tempo, né? Que é a classe do entretenimento. Você acha que eventos com mais gente, a gente consegue ter quando em Teresina? Nós já liberamos agora, eu digo de um modo geral, para 100 pessoas. Então, eu creio que daqui a 60 dias nós já estejamos numa condição bem razoável. Razoável para quanto? Não, para um número maior de pessoas. Para quanto? Porque eu creio que para uns 500 já deva ter. No total mesmo, para dizer, fizemos um show aberto, seria para o final do ano, de novembro para frente. Final do ano, né? Eu calculo isso. Pela epidemiologia. Pela epidemiologia. Novembro pra frente, acho que a gente já tem show aberto. Eu acho que a gente já deverá ter show aberto. A gente tem Réveillon esse ano? Eu seria temeroso em dizer que sim. Aquele Réveillon aberto com... Eu particularmente, gostaria de participar. Mas eu tenho certeza que ainda vai ser temeroso. Então, não faria uma perspectiva de Réveillon... Então não seriam Réveillons grandes. Isso. Seriam Réveillons menores, em família. Em família eu creio que sim, com certeza. Diferente do ano passado e de outros anos que a gente fazia aquelas grandes festas para 10, para 15. Evento para 10, 15 mil pessoas só carnaval? Eu nem sei se nesse período vai ser... a garantia vai estar liberado para isso. Suficiente. Eu ainda diria que carnaval não seria uma boa medida ainda. Na sua opinião, o carnaval do próximo ano, você acha que não seria? Eu acho que não vai ter aquele carnaval que a gente teve, não. Por quê? Permite que pessoas venham de fora, nem todos os níveis de vacinação são uniformes, então seria temeroso ainda. Essa vacina, esse tempo de imunização, ela dura, na sua opinião, como infectologista? Não, eu sou um conhecedor da infectologia, mas eu creio que não existe nenhum trabalho ainda mostrando... Até porque foi tudo muito rápido. Isso, e a variação dessa cepa está muito frequente, né? Então não tem, é uma previsão que se alguém fizer, está sendo só previsão mesmo, como diz a história, mas sem muito embasamento. Você negou vacina para amigos? Com certeza. Rapaz, você não imagina o quanto de pessoas, Gilbertinho e tal, sinto muito... Mas a gente segue rigorosamente. Gente próxima, muito amigo. Pessoas que em outras condições a gente não negaria. Mas temos a consciência de ter seguido rigorosamente o Plano Nacional de Imunização. Negou para sua família? Hoje, a minha família, assim, aqueles que precisavam com comorbidade entraram depois. Mas nenhum que tenha sido fora... Você não... Eu nem tenho contato, na verdade, com o setor de vacinação, exatamente para a gente não ter nenhuma influência. A gente tem a consciência de não ter feito nada disso. E eu até acho que a equipe também não aceitaria. Mas teve gente que furou nas suas costas, assim, essa questão da vacinação? Nós soubemos de pessoas que pelo menos tentaram.
né? Tentaram fazer isso. Ou usar da influência, olha, eu sou amigo do Gilberto e tal. Mas dentro do início foi dito assim, nem que seja minha mãe ou meu pai que estejam para se vacinar. Se não tiver dentro, não façam. Então eu nunca fiz isso, nunca... Vai dar problema? Eu creio que o Tribunal de Contas e o Ministério Público estão fazendo algumas apurações. E é provável que tenha algumas inconsistências aí. Gente vai poder, por exemplo, gente que é concursado vai perder emprego? Bom, uma das possibilidades você sendo servidor público, cometendo um erro desse, possa ser punido, inclusive com um emprego. Com exoneração. Com a exoneração. Principalmente se você tiver influência sobre essas falhas cometidas. Aconteceu? Eu espero que não. Por enquanto, a gente tem feito um acompanhamento muito de perto, né? É verdade. Doutor Gilberto, espero que você tenha gostado, meu irmão. Não, com certeza, é diferente, são, né, assim, uma novidade, uma estrutura dessa muito bonita. Admiro muito você como profissional também, como batalhador que tem chegado aí ao mais alto nível de destaque na imprensa do Piauí. Espero que você ainda vá muito além disso, pelo jeito, né? Porque tem pessoas, Edson, que eles têm uma dinâmica de vida, de trabalho, que eles terminam se diferenciando dos demais colegas. E é isso que eu vejo em você. Acaba que muitos anos eu admiro, não tinha uma aproximação tão grande com você, mas desde a época do HUT que foi. Temos feito só ligava um trabalho... o problema. Doutor, o cabo caiu de moto. Doutor, vamos amputar a perna. Me ajuda. Doutor... Isso não deixa de ter, né? E nem vai deixar de ter. Nós a gente que arrime de família. Fazer. Rapaz, sempre tem. Só o que tem. Liguei pra ele aqui na época desse Dr. Kilson e escapou, graças a Deus. Que é um presente. A Ótica, que é patrocinadora nossa aqui, ela dá 50% de desconto em qualquer... O senhor, como é um cabra muito namorador... Já faz muito tempo. Ou já foi. Isso. Você sabe que a gatinha gosta de um presente, de um óculos, né? Um óculos de marca. Hoje é Prada, são esses óculos mais caros. Aí eu vou lhe dar uma novidade. Quem é convidado aqui do IELCast tem 50% de desconto na compra do óculos. 50, doutor Gilberto. Meu amigo, então óculos... lá vai 50% a mais, né? Não de despesa. Se for R$2.000 o óculos, você vai pagar 1.000. Olha aí. Um óculos da Fendi. Opa. Você chega pra gatinha e diz, olha um óculos aqui da Fendi. Pra sua gatinha agora, pelo amor de Deus. Mas é um presente. Ei, deixa eu terminar bem que eu vou mijar. É a quarta vez ele vai mijar. Deixa isso aí, viu? Ele já foi quantas vezes? Já, ô? Ei, Kilson? 3 vezes. Foi 3 vezes? 3 vezes. A gente tá enrolando aqui que ele foi mijar ali, ó. Saiu, abandonou aí. Abandonou. Então, olha, já se inscreve no canal. O que mais? Dá um like. Dá um like, ativa o sininho, compartilha com os amigos. É importante. Que é importante. Espalha nos teus grupos de WhatsApp aí pra ajudar a gente, né? Eu e o Kilson estamos nessa trajetória inicial aí, de correria atrás. Que bate-papo esse, hein? Esse foi espetacular, viu? Maravilha. Lembrando que a gente também tá no Spotify, tá bom? Não esqueça, no Spotify a gente tem disponível lá todos os nossos podcasts aqui e também no MN+, tá bom? MN+. A gente encerra por aqui, enquanto o Dr. Gilberto tá mijando. Tchau. Tchau.